pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do quadro Jornada 2. Eu sou Laís e é uma honra estar ao lado de vocês para explorar o universo entre casais empreendedores. Hoje vamos ter um bate-papo muito especial com um casal inspirador que tem deixado uma trilha de sucesso na nossa cidade e arredores. Que não apenas são empresários de sucesso, mas também são nossos amigos e valiosos clientes. Como contadores, estamos animados para compartilhar suas histórias e insights sobre o mundo do empreendedorismo. Conheça um pouco mais sobre esse casal inspirador, Laís e Roninho. Eles são fundadores da maior loja, indústria e franquia de salgados da cidade de Igaraçu, a Juliette Salgados. E durante a entrevista vamos explorar diversas facetas da jornada empreendedora do casal e sua relação com o nosso escritório de contabilidade como casal. Então fica aqui com a gente e não perde nada. Agora começa as perguntas. Então, vou começar, né? Já que a Laís já fez a abertura aí, fez todo o processo. Aí, qual é a ideia da gente, desse bate-papo aqui da gente? É falar de vocês mais como casal, tá? E aí a gente vai chegar porque a Juliette faz parte da vida de vocês também, né? Mas assim, como é que vocês se conheceram? Escola, quadrilha junina. A gente se conheceu através de um amigo dele. Amigo nosso, né? Como é o nome? Francis. Um amigo em comum aí. Foi. Francis, tem que agradecer a Francis. A gente foi pra uma festa. Eu tava numa festa. E aí ele chegou depois com o Francis lá. O Francis namorava com uma amiga nossa. E aí a gente ficou naquela frescurinha, sabe? Isso aqui, na volta, né? A gente veio de Kombi, de Recife. A gente veio no Recife antigo. A gente foi. Engraçado. Ela sai daqui Não. pra Igaraçu pra conhecer a menina. Eu O Recife pra conhecer a Vitor, futura esposa de Eu fiquei Igaraçu. na frente e ela no banco de trás. Ela ficava tocando em mim. Quantos anos? 14. Tinha 14 anos. Vocês estão com idade? Assim, vocês têm que idade na época. Não vou perguntar que idade vocês têm agora, né? Não, tem isso não, pode ser. A A gente tá mais de 20 anos junto, né? A gente tá 35 Vocês têm a mesma anos. idade? É. Do mesmo mês, mesmo ano. Eu sou de 3 de novembro, ela de 18 de novembro. De 87. Né? Laís é de 87 e eu sou coroa da mesa, né? Eu tenho 40, então vocês têm que me respeitar aqui. E aí ele começou. Eu que, né? Ele era o boladinho, né? Todo mundo. Jogador. Jogador. Falando de uma pessoa guerra, as meninas tudo em cima, sabe? E eu por ali, eu na minha. Mas sabe aquele negócio aí, assim, vai, sempre dando aquele empurrão, mas ele sempre sem querer. Aí Difícil. achou difícil. Jogador caro. Ele era caro, ele era chatinho. Ele achou de ir e pedir namoro dia 2 de novembro. Dia de final. Dia de finado. É bronca, né, você? Foi. Aí nós de lá pra cá. Foi dia 2. Eu mandei dia 2 de novembro ele foi lá em casa. Dia 3 de novembro foi o aniversário dele. Aí eu mandei uma mensagem, aquela mensagem de telefone pra ele, desejando parabéns. Sim. Pronto, o menino se apaixonou. A mensagem me deixou apaixonado. Mas é engraçado que você esqueceu de um detalhe. Quando eu decidi mesmo que a gente ia namorar, porque até então eu tava em dúvida, né? Ela queria mais do que eu no início. E aí, Eu engraçado. não queria ficar, eu não era menina de ficar, não. Foi, Era pra a namorar. infância sempre dizia, ó, essa é pra... porque assim, a gente, como adolescente, a gente tinha uma amizade muito forte de França, ainda tem até hoje, então um pouco distante, mas ele dizia, essa é pra casar, essa é pra casar, essa é pra casar. Então ele enfatizou isso por várias vezes. Foi. E aí chegou um dia que lá a gente disse assim, olha, se for pra ficar eu não quero mais, você tem até amanhã. Ah, porra. Foi justamente Eita, esse conta aí, dia... tá porra. Tô brincando, pode deixar. Foi justamente esse dia que eu decidi, dia 2 de novembro de 2002. Eu coloquei uma pressão em Vitor, mas era assim, tempo de namoro. Eu fiz, olha, eu não quero mais de 5 anos pra casar, não. Não pode enrolar. Você começou a gente assim, não. rescinde o contrato. Tantos anos tem que noivar, era uma pressão da porra. Tantos anos tem que noivar, tantos anos tem que Tem noivar. que casar. Aí, mas eu também estiquei até o máximo. Segurou até o limite. Foi no dia que a gente fez 5 anos, a gente casou. Exatamente. A gente começou a namorar 15 de novembro, aí noivou 15 de novembro e casou 15 de novembro. Pra não ter... Pra eu não esquecer, né? Porque é um que vai na minha cabeça. Foi já. vocês. Foi Agora na sim, pressão aqui também. já um pouco mais na frente, né? Quando a gente de fato começou a namorar,
como eu tinha um sonho, que ela falou que eu achava que meu sonho era ser jogador de futebol. E aí eu digo que ela foi muito forte em segurar por vários anos, acho que 5 anos da nossa vida. Eu ficava eu acho que eu viajei 5 anos, eu acho. De 5 a 4 anos. Que eu passei a viajar, Maceió, Brasília, Santa Catarina. 15 até 20 anos mais ou menos? Na verdade eu me formei no Jogo Só Guerra tinha 16 anos. Aí tu começou a Que eu viajar fiz o nessa época. terceiro ano, aí eu comecei a viajar. Até os 20. Até 21. Até os 20. Que eu digo que minha carreira foi encerrada muito cedo. Com 20 anos eu parei de jogar. E eu fazia faculdade de Educação Física. Né? Então, por 4 anos aí, a gente viveu muito distante. E ela, digo que eu sou grato porque ela me esperou, ela me aguardou aí. E eu era daquela de esperar e eu não saía pra canto nenhum, viu? Porque ficava aqui em Garaçu, ele era muito ciumento. Se eu fosse na PAN, eu tinha que dizer... Não é mais não. Era. Mas não, parceiro. Eu acho que assim, a gente consegue controlar mais, né? Vai diminuindo, né? A gente consegue... A maturidade vai chegando. ele consegue. Hoje ele consegue ser mais... Hoje ele é mais passivo, assim, mais Falando calmo. de jogador, eu conheci Roninho numa pelada, Na né? pelada, Meu isso. amigo só tinha o azar de jogar contra Roninho. Eu sou goleiro, né? E Roninho atacante, meio ali pra frente, avançado. Inclusive tem um registrozinho de alguns gols, né? Que Era gol filmaram. direto, meu amigo. O bicho chuta forte, viu? Não é brincadeira, não. Mas é isso aí, Mas acho que Laís de fato, ela foi guerreira nesse nosso relacionamento. Ela segurou mesmo e disse, vou lhe esperar, também se não der... Mas também quando vai voltar pra noivar, vai noivar... Foi. Não, Pronto. Foi outra pressão. Sim. Quando eu disse, vai, eu não vai. quero mais, não volte mais, fica aí em Maceió. Chegou lá na porta de casa. Com a aliança. Eu disse, oxente. Num instante, quando eu disse que não queria mais, ele voltou pra noivar. Aí pronto. A gente noivou e... Acho que noivou com 7 anos, não foi? 7 anos de... Noivo em que ano? Isso era que ano? Acho que a gente noivou, perto quando eu parei de jogar, acho que foi 21 anos mais ou menos. Eu tinha 21, ela também 21. Mas foi em que ano, tô dizendo, mais ou menos, Não, lembra? a gente noivou com 21, eu tive Júlia. 22. Isso era a próxima pergunta. Era. Como é que chegou o Juju? A Júlia nasceu quando? Em que Então ano? a gente noivou, acho que... Júlia em 2019. Júlia é 19, eu acho que a gente noivou, acho que 16 para Não, 17. Juju não é 2019. É 2009. Não, Júlia nasceu em 2019. 19, 2019 como? É. Juju tem 4 anos, é? Que a gente tá em 2023. Júlia nasceu em 10. 2010, que 2019. Pode evitar essa parte. Foi O pai ainda não Ela fez. esqueceu. Eu não. Não, sabe por que eu vou defender? Porque tá falando de várias datas, de quando noivou, de quando casou. É muita de quando data, você- viu? É. Não, mas é sério. Peça um desconto a Júlia aqui nessa parte. Foi o quê? Foi 2010 ela... Foi 2010. É porque ele falou 2021, que a gente tinha noivado. Foi. Teve um erro meu antes. Por isso eu gosto de perguntar as datas. Ele disse que vocês tinham noivado com 21 Ah, anos. Ah, sim, foi. Eu entendi. Aí você perguntou o ano, aí eu tinha que fazer os cálculos, né? Não pergunta mais ano, não. Foi com 21 anos. Não. Já minha fácil, porque é tudo na mesma data e... Aí- complica a minha E vida. vocês trabalham E com pouco número, né? tempo depois, Contador trabalha vocês com... já tiveram Juju. Pouco tempo. Foi, Acho que é. nem 2 anos depois, eu acho. Não, tinha. Tinha uns 2 anos de noivado, a gente teve Júlia. Então acho que a gente noivou, acho que foi em 2010. 2018. Aí 2010 Júlia veio. Júlia nasceu em 2010. Você não vai mais ou menos em 2018. Eu não. 8. 2008. Que 2008, confusão. Até porque ele falou 2018, eu copiei ele. 2008. E 2008. Júlia veio em 2010. 2010, Foi Júlia aí a nasceu. chegada de Juju. Júlia foi uma bênção. É, Júlia mudou muito a nossa vida. Muito, 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 muito real. E eu não trabalhava, Roninho trabalhava eu já em várias- estagiava, né? estagiário em várias escolas, coitado, bichinho. Já da educação física. Educação física era. Porque eu disse a ele, meu filho, olha, você vai trabalhar ou não dá não. Porque eu tinha o quê? Eu tinha 20 anos já, ele também. E eu não via. E eu sou uma pessoa que eu gosto de ver futuros, né? Eu ficava imaginando a minha família. Eu sempre quis tive muita vontade de sair de casa. Então, eu dizia, tem que fazer alguma coisa, pra trabalhar, pra ganhar dinheiro, pra, né? Pra não se acomodar, né, Laís? E eu tinha muita vontade de sair de casa. E aí, veio aí Júlia, que eu não sei se foi por querer ou se foi por sem querer. Foi mais por querer do que sem querer. E da primeira vez eu fiz, deu negativo, né? No meu suspeito. Quando eu disse, Rony, eu acho que eu tinha ido entregar currículo no Recife e voltei muito enjoada no ônibus. Eu disse, meu Deus do céu. Aí pedi pra Juninho ir lá na Big Lanche comprar um cheeseburger pra mim. Ainda lembro, eu subi Cajá, comi. Pronto, comi, deu meia hora eu Pra fora. pra fora. Aí eu lembro, manhã deitada na rede, Juninho, mãe, ela está grávida.
Ela vomitou tudinho. Aí, mãe, ela não é doida, não. Aí eu, ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Juninho sendo Juninho. Aí quando foi no outro dia, eu disse, liguei pra ele e disse, vou lá no hospital de Garaçu fazer um exame. Eu fui lá no hospital de Garaçu, fiz o exame. Quando eu voltei, as meninas não deixaram nem, como eu conhecia muita gente, eu vendia trufa no hospital, conhecia todo mundo do hospital. Quando eu entrei no hospital, não deixaram nem eu pegar o resultado, já foram me dando parabéns. E eu quase desmanhando no corredor do hospital de Garaçu. Um sigilo total. Imaginando como é que ia contar. Conta essa história. Depois eu vou querer saber essa história das trufas aí, Silé. Sim, sim. Não tá no script não, mas isso é boa. Porque eu conheço essa história já, mas aí tá já registrado, né? Sim, vamos falar de Júlia. Aí o hospital, chegasse ao hospital, sigilo total. Sigilo total. O joelho ficou lá de fora, me esperando. Quando eu saí com o papel na mão, assim, com aquela cara de desespero, peguei o resultado, deu reagente, e aí cheguei lá fora positivo. Ele começou a me abraçar, me beijar e eu. Moninho, no trabalho, não, Moninho. E agora, o que é que eu vou falar? O que é que vai ser da gente, né? Bate aquele desespero, né? Sim. Bateu. Sem estrutura, né? Eu digo assim, aqui em casa é assim, a gente começou a construir a casa, a parte de baixo da casa. Aí eu engravidei de Matheus. Aí eu, meu Deus, como é que vai ser? Agora a gente tem que correr. E o filho, meu Deus, vai atrapalhar tudo. Porque no começo a gente pensa nisso, não vai dar, a gente não vai conseguir, vai atrapalhar tudo. Mas Deus vai mostrando que filho é bênção mesmo, né? Feito que o pessoal fala. Quando eles vêm, parece tudo toma um rumo, certo? Tudo. Aí, quando eu comecei a fazer a parte de cima, eu engravidei de Alice. Então, imagine meu medo para fazer aquele terceiro piso. Já pensou no Medo de terceiro? começar a fazer esse negócio e E o ler terceiro? piso. Minha gente. É mesmo, é verdade. E aí, pronto, eu, pra contar a manhinha, contei a manhinha, foi aquele desespero, não acredito, não! Sabe? Mas de boa, assim, entre aspas, né? Bate aquele desespero e agora? E quando o pai chegou de noite, o pai disse agora trabalhar pra sustentar, foi a única coisa que ele falou, me apoiou também. E a família dele também, né, amor? A gente teve apoio dos pais, isso é muito importante, né? Porque senão a gente ia ficar num... E aí a minha sogra perguntou a gente, querem casar ou querem uma casa? Foi. Eu não pensei nem meio minuto, eu disse, eu quero uma casa. Casar pra mim é aquele que bem vive. Eu e meu marido, a gente não é casado ainda, mas pretendemos casar em breve, né, amor? Em breve. Inclusive é o nosso projeto aí de... Em breve a gente vai casar e Júlia me cobra muito esse casamento. Porque como Laís queria muito sair de casa, ela queria ser muito independente, então quando teve essa oportunidade de que Ju ia vir ao mundo, que mãe fez essa pergunta, ela não pensou realmente duas vezes. A gente abre mão do casamento, mas aí a gente vai pro lugar da gente. Então a gente tomou esse como... acho que foi muito mais coerente, né? Uma decisão mais acertada, porque principalmente na época de hoje, né? A época de hoje a pessoa tá muito de internet, de mostrar e tal, e eu acho que, não vocês, mas se fosse muitos jovens de hoje, se fizesse essa pergunta, eu acho que eles iam querer festa, né? Queria festa pra postar. Eu nunca fui muito eu sempre gostei de festa, mas eu sempre fui muito pé no chão. Até hoje mesmo, eu, assim... Vamos casar. Se eu quisesse casar, a gente casava. Mas, tipo, tudo pra mim é tudo no seu tempo. Engraçado, Vitor e Laís, que a gente, quando ela tomou essa decisão, a gente começou a procurar casa, né? E é tudo muito caro. Mãe só tinha um limite de valor. Então apareceu uma oportunidade de um repasse, que é na casa que a gente mora até hoje. E foi de Deus mesmo, porque a gente, justamente o dinheiro que a gente tinha, a gente passou para um rapaz e a gente conseguiu pegar esse repasse. E quando a gente foi de fato morar, a casa precisava de uma reforma geral. E aí a gente eu chorava muito. porque ela não queria onde a gente... Eu dizia, meu Deus do céu, como é que eu vou morar ali? A gente não tinha carro, né? Era muito longe. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou morar ali? Mãe, calma, vai dar certo. E aí a gente só fez o básico. Colocou cerâmica, colocou as grades, melhorou a porta, alguma coisa assim. Eu lembro bem que na semana que a gente terminou de colocar cerâmica, ela disse, vamos passar o final de semana lá. 6 meses de Júlia. Foi, Júlia já tinha 6 meses. 6 meses, Júlia já tinha. E a gente morava na casa da mãe dela. De fato, a gente conseguiu alguns fogão com a tia dela. Isso, Cada um foi um ajudando, né? foi. A gente só foi lá, passar esse final de semana na casa, a gente só tinha um fogão, acho que a mesa. O meu quarto. E eu acho que a TV, cama, não foi? Né? A televisão a gente tem até hoje. Que mãe eu não abro não porque foi um presente da minha sogra e eu tenho até hoje ela. Então a gente foi, só passar o final de semana e não voltou mais. Foi.
E a gente ficou na casa com o que tinha Foi. mesmo. Pouquíssimas coisas. Eu tô rindo Eu acho- lembrando do Não, eu acho que pô, é da gente, então tinha pouca coisa, Laís e Vitor, mas a gente ficou. Tinha um armário da cozinha. Aí depois de um tempo chegou uma mesa, a gente não tinha mesa também, veio a mesa também. Essa história fica um pouquinho parecida, mas assim, com a jornada minha com a minha mãe, né? A gente passou muito tempo morando na casa da minha avó. E quando minha mãe teve a oportunidade de construir a casa dela, eu lembro que a gente, tipo, quando a gente viu tudo pronto, fez assim, a gente vai se mudar hoje. E aí a gente tem o quê? A gente tinha tudo que tinha no quarto da casa da minha avó. Era um som, a TV, o quarto da gente e só. Nada mais. Mas a gente se sentiu tão realizada naquele Isso, momento, é. né? Que era tão especial pra gente, tão importante, que nada mais importava. E depois a gente vai conquistando as outras coisas, né? Sim. Mas É a eu tive sensação muita que sorte você tá também. no seu lugar, né? No seu É, lugar, eu no acho seu que foi- ambiente. E eu tive muita sorte, porque eu tive. Meus vizinhos eram maravilhosos. Meu vizinho de cima, de baixo, da Da frente. Tinha a Lúcia, que era amiga da minha mãe de muitos anos, também morava, tipo, uma casa depois, me ajudou muito. Porque sabe, como era uma Vila da assim. Caixa recente, Não acho que tinha tinha. muro, né? Não Era tinha aquela- muro, era era um poucas- murinho, poucas das pessoas pequenininhas. moravam lá. Era, Meu pai pegou uma Era casa muita ali casa também na que não, época, eu sei que não como é. tava com morador, né? Então, foi Eu muito- ri naquela hora, porque eu lembrei da história do Laís aqui. É bom que esse quadro aqui, a gente vai soltando um pouquinho da Sim, gente, né? sim, é Sim. bom. E a gente tem que conhecer também, né? Laís foi assim, quando começou a fazer essa casa, né? Não, começou a fazer a casa. Eu, Laís, a casa tá quase pronta, bora se mudar. Pô, o dele que tá pagando de aluguel Não. aqui e já investe lá. Não, só vou quando tiver pronto o primeiro andar. Ah, o primeiro andar também ela queria vir. Veio pra casa, não tinha nem janela. Botou uns papelão na janela lá. Eu imagino. Mas desse jeito. Foi quando ela descobriu que Matheus já tava pra vir, né? Assim, não tava pra vir, né? Mas descobriu que tava grávida. Não. Quando a gente veio pra casa que colocou o papelão, tipo, não tinha janela, a gente botou uns papelão assim, prendeu com fita, né? Porque ninguém aguentava a quantidade de muriçoca por aqui, porque aqui era tudo Era mato, não era? Não tinha Isso. muito, Não muita tinha, casa. não tinha muita casa assim construída, não era calçada a rua. Aí, quando a gente veio, 15 dias depois, o Matheus nasceu. Ela queria vir com a casa pronta, o primeiro andar e E tudo. Matheus nascer, é. Veio que não tinha nem Mas janela. é no tempo de Deus, né? Vamos pensar assim. E assim vai, e assim Terceira pergunta. vamos embora. Tem umas 50 aqui, gente. Minha nossa. Falando de como você se encontrou, como vocês se conheceram, né? Falamos sobre a chegada de Julinha. Aí a próxima pergunta é sobre expansão, né? E além de vocês administrarem um empreendimento muito bem sucedido, que está em constante expansão, eu acho muito massa isso em Roninho. Roninho é um dos clientes que está comigo desde o início também aqui, né? E a gente conversava quase todo dia, né? Conversa para ser quase todo dia. Tá sempre em expansão. E a família? Expande quando? A família. Ou não expande mais. Não, eu acho que não expande mais, não, viu? Eu quero dizer, essa pergunta não vai pra Laís, pra ela não vir preparada. Porque eu já cobrei esse sobrinho, viu? Não, eu acho que depois dessa cirurgia que eu fiz aí, eu acho que não vai vir mais, não. É quando Só a se for Laís- da muita Quando a vontade Laís de Deus. decidiu fazer essa cirurgia, que ela fez recentemente, ela deixou bem claro pra mim que seria ou a cirurgia ou outra, né? Eu fiquei triste porque, assim, há uns anos atrás, de fato, eu não queria, porque ela sabe que meu pensamento era muito na empresa, focado, e eu acho que ia tirar um foco da gente naquele momento. Sim. Só que esse ano, de uns meses pra cá, eu comecei a perceber que a gente conseguia dar essa atenção, né, na gestação dela e não ia atrapalhar nada na empresa. Que eu acho que a gente vai falar um pouco mais na frente, que é quando a gente conseguiu construir, Vai chegar em montar. E aí eu disse, pô, agora é tarde demais, porque como ela fez essa cirurgia, pra ela é muito difícil agora vir outra gestação. Então, só se papai do céu de fato quiser Realmente, mesmo. só se Deus realmente quiser. Hoje em dia eu tenho muito medo de colocar filho no mundo. De verdade. Ela fala sempre isso, que ela tem medo. Eu tenho medo, não é nem assim, né, de mim, não. Eu tenho medo do mundo. O mundo hoje tá muito sujo, muito perigoso, muito difícil de viver. Então eu fico pensando, meu Deus, eu coloco outro filho no mundo e se eu morrer, eu vou ter 2 seres. Aí eu fico pensando, Júlia precisa de um irmão, porque tipo, se não fosse Juninho na minha vida, né? Eu também penso isso. A gente pensa muito que ela é assim, só, né? Júlia vai ter só, mas tem os primos. Eu sou filha única, né? Eu sou filha única. E eu nunca tive vontade de ter um filho só. Porque eu sempre via, por mais que eu não sentisse falta na minha adolescência, não senti. Eu jogava vôlei, eu era atleta também, então eu vivia muito na rua. Eu não sentia falta de ter uma presença de irmão, mas quando eu via o amor
de irmãos assim, Irmão, próximo a mim, eu fazia, meu Deus, isso deve ser muito legal, muito bacana. Então eu nunca vou querer ter um filho só. E depois que você vai crescendo e você vai perdendo gente próximo a você, que você vê o quanto é importante aquela pessoa ter outra, Isso, é é verdade. que eu acho mais importante. Eu queria ter uns 3, 4 filhos, né? Não deu, a gente ficou num casal ótimo, mas pelo menos a gente vai saber que um vai estar ali pra apoiar Tá o ligado? outro, né? Então você não pretende ter o terceiro, né? No momento. Não, vamos ter mais não. Não vai ter mais, Porque, não. assim, logo quando a gente casou, como nós falou, né? Eu sempre dizia, pô, cara, tem uns 4 meninos, cadê um menino de futsal? Ficar com essa brincadeira, né? Aí, mas, com o tempo ela foi comprando a ideia. Só que aí as 2 gestações dela foi muito complicada, aí a obstetra dela falou pra gente, né? Pra gente não ter mais Um dos motivos que Laís é. também é que Júlia foi 7 meses, né? Foi prematuro. Júlia foi de 7 meses, então eu tenho muito medo de viver tudo que eu vivi. Eu pensei que eu ia morrer. complicado. Agora sim, eu digo a ela sempre, se papai do céu quiser, se de fato ela não for ter mais, eu pensei em adotar. Eu penso também nisso, parceiro. Eu falei Eu isso. falo pra ela sempre. Eu também. Eu adotaria um menininho. Um menininho. Mas ainda não comprou muito Não, essa ideia, né? Mas assim, É desafiador, eu tenho muito né, medo adotar, também. mas eu acho que- Eu tenho muito medo também em relação Eu tenho a mais medo. adotar, porque em relação à índole, né? Eu acho- Eu venho de uma família que já tem a cultura, né? Laís sabe. Minha avó sempre adotava outras crianças. Minha mãe também tentou. A minha avó adotou várias crianças, assim, né? Meio que quase que parente, filho de uma prima de uma tia, por exemplo, assim, sabe? Pronto, Meio se com uma aparecesse um ramificação. menininho assim de alguém que eu adotava. E deu muito certo. Minha avó criou várias crianças. A minha mãe tentou e deu errado. Na época a gente era jovenzinho, sabe? Eu e meu irmão. Mas eu sempre tive essa vontade. Acho que é porque eu vim já dessa cultura, né? E Laís não teve essa cultura quando criança, aí ela tem mais esse bloqueio. Mas eu acho muito massa, pô. E a Alice, E é uma decisão que tem que ser muito do casal, É, né? é. Não adianta um querer muito e o É. outro não. Tem que ser os Vai dois. ter aquela diferença na criação, né? Daquela criança. Tem que ser os dois. Aí, dentro desse mundo aí, né, de empreendedorismo, como é que vocês conseguem conciliar as demandas do negócio e ter uma qualidade de vida juntos como casal também? Na base do cacete. eu fico brincando que tem a lei de Maria da Penha, mas era pra ter o Zé da Penha também, né? Era pra ter. Você responde ou eu respondo? Para que vocês conseguem ter esse momento de qualidade, vocês dois. Então, Laís, foi bem difícil no início, né? Acho que quem estava próximo da gente no início da Juliette, de fato, a gente não conseguia ter. Acho que até um... Eu não conseguia viver, porque eu muito vivia Juliette, né? Então, Não teve Esse- vida adulta. esse momento, para que a Juliette estivesse onde está hoje, né? Que eu digo que ela não está ainda nem na metade do que a gente espera, do que a gente tem de vontade que ela chegue, cresça, né? Então, era difícil porque eu vivia, na verdade, 24 horas para a empresa. Então, o nosso relacionamento passou por um momento bem difícil mesmo. Não tenho vergonha de dizer isso não, mas que hoje eu percebo que foi necessário para a empresa. Sim. E hoje tá mais fácil da gente viver esse momento da gente, de viajar. Uma decisão que a gente tomou há um tempo atrás, que é todos os dias a gente almoça junto agora. Sempre falo pra ela, quando dá 11h30, vamos almoçar onde? Ela diz, a fome bateu. Então hoje eu consigo fazer isso. Acho que de um ano pra cá, mais ou menos. Mas antigamente foi bem difícil a gente ter essa separação de casal e sócio. Porque de fato, o casamento já é uma sociedade, né? Difícil, porque são opiniões, são convivências, são Criações diferentes. Né, Roninho? Você pega uma criação de uma família, uma criação de família, pode ter camarada. Então, Cacete. a gente é sócio Ah, o duas Ian é vezes. muito tranquilo. Ele é muito tranquilo. O problema é você. Eu sou mais chata, mas hoje eu consigo, às vezes. Tô brincando, vai. Ele não mentiu, né? Mas não mentiu, então. Mas assim, hoje eu consigo relevar algumas coisas. Às vezes, quando eu tô irritada, eu jogo na cara dele. Mas é a vida, né? Foi isso que a gente escolheu pra gente. Também nunca não reclamo também, assim. A gente viveu o que a gente tem que viver, a gente viveu. Porque para empreender a gente tem que abrir mão de várias coisas, né? Principalmente no começo. Eu lembro que uma vez a gente conversando lá, eu e o Roninho Tava mais estava próximo. muito mais próximo. Mas hoje em dia o Roninho já tem um relacionamento muito forte. Mas no começo da Juliette a gente conversava muito, né? Porque eu tinha uma experiência de
empresariais mais tempo, mais consolidadas, a gente sempre vinha, eu gostava muito de conversar, gosto muito de conversar com eles, na verdade. Aí teve uma vez que a gente começou lá uma consultoriazinha lá, uma mini consultoria lá, e eu bati nessa tecla, pô, bicho, vocês têm que conseguir sair daqui e a empresa rodar sem vocês. Sim. Aí ela, Vitor, pelo amor de Deus, bota isso na cabeça de Roninho. Isso marcou essa fala praia, dela. pô, vocês têm que ir pra praia e Porque tal. foram 5 Vocês não anos. conseguiam, Não, pô. foram lembra? 5 anos da nossa vida. Foi. 5 anos da nossa vida, a gente vivendo de domingo a domingo. Domingo. A gente abriu e fechava a loja. Eu lembro. Abri e fechava a loja. 5 anos da vida da gente foi 5 anos dedicada da nossa de vida fato. foi. Ainda é dedicada, mas era muito E exclusivo. assim, Mas tá outro se nível já, você né? me perguntar se a gente se arrepende, se a gente faria diferente, Eu faria não. tudo de novo. Lógico. A gente faria tudo de novo, assim. Porque a gente sentia falta, sentia. Quando dava uma vez ou outra, a gente ia, mas era necessário. Se a gente não fizesse o que a gente fez, a gente não tinha chegado onde a gente chegou hoje. Aí, linkado a isso, teve alguma decisão que vocês tomaram pelo negócio que afetou diretamente a relação de vocês como casal e o que vocês fizeram assim na época para tentar superar isso? Alguma coisa que o Roninho tomou uma decisão e que tu não gostou ou tu tomaste uma decisão assim para a empresa e acabou afetando vocês como casal? Ó, todos os dias, eu digo a Laís o seguinte, né? Hoje a gente pontua muito, a gente coloca na mesa o que tem que decidir e cada um vai colocando opinião. Determinada situação, ela sabe e eu tenho que decidir, mas isso é muito difícil porque como ela tem outra pensamento, então eu tento sempre ser maleável porque assim... Ele já vem falar com medo, assim. Ele já vem com medo, assim. Ó, vê só. Que tal? E eu sou muito direta. Eu sou muito de... Mas A geralmente opinião... mulher, eu acho mais assim, mais direto. A opinião já vem assim, já tá formada na minha mente. Então, ó, tu acha assim, 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 eu digo sim ou não? Sim, não. Agora, também, dependendo da pergunta dele, eu digo calma, tem que pensar, vamos analisar, vamos estudar, vamos deixar Deus, que eu sempre converso com Deus. Deus sempre me mostra o melhor caminho, Ele sempre me dá uma luz melhor, então... Mas assim, dependendo acho que do não teve nenhuma dia a situação dia. que impactou diretamente na relação, não. Esse quadro, né, que a gente tá fazendo aqui com vocês, que são os primeiros, é muito massa, né? Eu não sei se foi ideia minha ou de Laís, a ideia, mas não importa, porque assim, é muito bom você empreender com um casal, né? Porque se você souber dividir bem, Sim. você vai ter sempre alguém ali pra trocar ideia. Roninho, se deixar ele, dorme trocando ideia, meu amor. Empreender só é muito Então, eu ia falar difícil, um pô. pouquinho, em relação a isso, porque foi legal pra vocês, porque vocês estavam juntos, tipo, vivendo cada etapa da jornada na mesma sintonia, o que Sim. não aconteceu aqui com a gente. É isso que eu ia falar. Tipo, Empreender só é assim, muito difícil. Muito Vitor difícil. começou empreendendo só. Sozinho. Eu trabalhava ainda CLT no PINA, Deus me livre, voltada. Agradeço a Deus por ter tido, né? Só que a gente fala casal, né? Porque a gente tem eu, Laís e tem Rossi no É. escritório. Mas assim, Rossi sempre foi muito corrido e aí eu basicamente tomava as decisões só, entendeu? E também quando eu saí dessa CLT, né, e vim pra cá empreender, eu não tinha essa... Na verdade, eu nunca pensei em empreender, em ter o meu próprio negócio. Minha vontade era ser uma grande analista de custos de uma multinacional. Eu não tinha esse desejo de empreender. Então, eu cheguei aqui para empreender, mas muito na cabeça de que... Como se eu fosse uma funcionária de vida. Eu sou uma funcionária muito top, que eu posso chegar e sair a hora que quiser. Sim. E vou fazer meu trabalho aqui bem feito, porque eu sei fazer, e pronto. Então, eu acho que uns 3 anos, né, Vitor? Foi uns 3 anos aí de Vitor tomando decisão realmente sozinho aqui. Então ele chegava pra conversar até alguma Não porque coisa eu queria, comigo. tá? Ele Sim, já tava sim. nela, Laís, Sim, pô, tá não sei o que, mas ela não Entendi. tinha aberto a mente ainda. Não, eu queria estar ali naquele mundo fazendo o que eu gostava, porque eu gosto de trabalhar com isso, então eu gostava de fazer, eu queria estar ali executando, e eu achava que eu já dividia muito com ele, porque eu estava lá fazendo o operacional, e ele estava lá na gestão. Até que isso mudou, virou a chave, comecei a entrar na gestão também. E hoje em dia que a gente está no mesmo rumo, né, no mesmo nível, assim, eu quero estar aqui também de gestão, ele está aqui, a gente consegue trazer as ideias e decidir juntos, né? Porque antes não tinha muito isso. Hoje é muito melhor, né? Porque antigamente, tipo, pra fazer uma farda, aí eu mandava no grupo dele, Laís e Rossi, aí ninguém falava nada. Aí eu mandava, pô, tô querendo botar uma fachada, ninguém falava nada. Aí eu ia decidindo, né? Até teve um momento que eu me emputeci. Tá merda, gente. Pô, uma decisão simples. Eu preciso que vocês me ajudem a dividir isso. Pô, tudo sou eu. Aí eu estourei no grupo, né? Que
Eu tenho uma camisa aqui que eu ganhei da equipe, Laís, assim, como é? Eu reclamo, mas resolvo. Eu gosto de reclamar. E eu gosto de reclamar, tem umas figurinhas meio no grupo, eu gosto de reclamar, porque eu vou aguentando, o meu perfil assim, eu sou muito tranquilo, muito calmo, mas quando estoura é Mas tipo, também tem muito isso de personalidade, né? Assim, eu sou aquela pessoa que se uma pessoa me cobra muito, eu vou fazendo meu tempo. Quanto mais ele me cobrasse, a minha virada de chave não se deu pela cobrança dele. Se deu porque eu decidi que aquela hora, aquele momento seria certo. No momento certo que você... Seria imprescindível eu mudar. Eu tinha que mudar, porque eu também agora já não estava mais gostando de estar naquele lugar. Já não estava mais confortável eu estar ali. Eu queria estar em outro lugar. Aí foi quando eu comecei a e é muito essa bom, né? jornada. A gente casado, né? Vocês casais, a gente casal também. Isso, é A necessário. gente troca uma ideia e tal. Sendo bem sincero, Vitor, Laís, muito parecido com a da gente. Acho que Laís se viu aí nessa fala, porque no início da Juliette, eu digo que a Juliette caiu no meu colo e eu tive que abraçar com toda a minha força. Só fazer um resumo, o meu sonho de fato era ser jogador de futebol. Não consegui realizar. Até consegui realizar, né? Que eu fui profissional, só não consegui seguir carreira. E aí eu comecei a fazer educação física. Me formei em educação física. Comecei a lecionar. E a Juliette veio mais no meu colo para dizer assim, ó, eu tenho que direcionar, eu tenho que levar essa empresa, porque era um sonho, na verdade, da mãe dela. Eu acho que ela vai contar um pouquinho aí, se tiver algum momento. Então, quando eu recebi a Juliette, eu me senti numa responsabilidade tão grande de dizer, ó, agora essa tem que dar certo. Porque 2 anos atrás, a gente tinha iniciado um empreendimento que foi aqui na Vila Saramandaia, que era de material esportivo. Eu lembro. E não teve sucesso. A gente conseguiu ficar com 2 anos da loja aberta, não foi ficar. E aí o pai dela, na época, ele investiu toda a loja, foi todo o capital dele. E não deu certo. A gente saiu, quando a gente decidiu fechar, a gente saiu vendendo as coisas, tudinho, ele conseguiu arrecadar algum dinheiro, devolveu para ele. Só que não foi o que ele tinha aportado no início, né? Então, ele logo depois de uns... Isso foi em 2003, né? Que a gente, não, 2003 eu acho. Que a gente fechou a Juliette. Ou a Sport Life. Não lembro não pego de não. Desculpa, 2013. 2013, a gente fez 2013 para 2014. Que a gente tava até na Copa, no da Copa. A gente fechou em 2014. E depois de 2 anos, a mãe dela faleceu, Dona Ju. Então, e o pai dela, desesperado, não sabia o que fazer, porque de fato ele era o alicerce dela, tudo era com ela. E depois de 3 meses do falecimento dela, ele decidiu empreender novamente, que foi abrir a Juliette. Não sei se tem algum momento aí para ela contar um pouquinho da história, ela vai falar. Sim, vai chegar lá. E aí, Laís, eu me senti na história, disse, ó, esse tem que dar certo. Então, eu lembro muito bem que a gente sentou na mesinha lá dentro da loja e eu disse para meu sogro que o que dependesse de mim, minha força, minha garra, meu suor, a gente ia conseguir dar sequência a esse empreendimento. Então, eu tive que me reinventar como empreendedor novamente, porque até então eu era um sonhador para ser um jogador de futebol e um professor. Então, foi difícil, porque os 2 anos da Juliette, eu não tinha Laís perto de mim. Ela não teve essa virada de chave que você esperou 3 anos. Então, eu acho que ela esperou mais ou menos 2 anos e meio. Então, quem abriu, ela ia pra loja. Todos os dias ela ia. Mas era no tempo dela. Era de meio-dia, era de 2 horas. Tem dia que ela, hoje eu não vou. Então, tudo bem, eu vou. Então, todos os dias eu fui dedicado. Eu abria e fechava, abria e fechava. E aí, quando ela teve essa virada de chave, parece que te dá uma fortaleza. Agora a gente vai. Então, dá um fôlego, pô. cara, eu digo assim, ela tem uma visão muito... Acho que vocês mulheres, né? Quando algo é melhor tu não fazer não, que eu acho que não dá certo. Quando eu sou teimoso e vou realmente... Ela diz, dá errado. Então, quando ela chegou para somar com a Juliette de corpo e alma, a Juliette conseguiu ter esse crescimento de forma bem rápida, entendeu? Eu não contei não, mas aí se tiver um pouquinho, ela vai contar um pouquinho como se deu essa virada de chave nessa... Não, essa virada de chave vai contar agora. Então, a virada de chave mais foi quando eu comecei a sonhar. Eu sonhei com manhã 2 vezes, né? Fazendo bolo. Na cozinha da casa dela. E aí eu disse, olha, eu sonhei com manhã fazendo bolo. Aí ela quer que eu fazer curso, ela quer que tu aprenda a fazer bolo. Eu disse, meu Deus do céu, eu não sei fazer bolo. E aí foi quando eu falei com o Dai me faz uma consultoria. Eu já tinha feito um curso com ela, mas não coloquei em prática nada. Não era algo que, assim, entrou em mim. E aí quando eu paguei a consultoria, só eu e o Dai sozinha, a gente passou o dia todinho lá na missão, ela olhou pra minha cara no final do dia, ela disse, Laís, isso tá no teu sangue. Tu nascesse pra fazer isso. Aí eu, que mentira, mulher. Ainda lembro. Querendo não acreditar. Eu sem acreditar. Ela disse, eu tô falando pra você, está no seu sangue.
faça olha, coloque seus bolos pra vender na sua loja. Que ali teu ponto é maravilhoso, não sei o que, ela começou a falar, sabe? Assim, aquilo ali que ela me falou, ficou aqui, né, na minha mente. E aí no outro dia eu me levantei, me acordei cedo, eu fui lá pra feira, a produção ainda era lá na minha casa. Eu fui pra feira, comprei um monte de coisa lá que precisava pra fazer o bolo e voltei pra casa pra fazer o bolo. Na produção, fiz o bolo, menino, quando meu bolo saiu do ponto que eu vi que tava fofinho, eu disse, Pois aí, ligando pra papai, ligando pra Roninho, todo mundo vindo provar o bolo, né? Porque até então a Juliette só vendia salgados, né? Só a vendia gente salgados. terceirizava. A gente não produzia doce, nada. Então, acho que foi aí que a gente conseguiu agregar esse segmento de doce. Eu comecei a fazer alguns bolos pra levar pra loja e a gente não tinha balcão também, né? Era o balcão de Guaraná. A gente colocava lá no jogo de Guaraná. Eu cheguei pra ele assim e disse, ó, as pessoas comem muito com os olhos. Vamos trocar o nosso balcão? Vamos botar um balcão de torta? E ele disse... Vamos. No início ele tinha muito medo. Ele era mais. Hoje ele é bem mais corajoso. Porque o Roninho é mais conservador. Isso, ele é mais, né? Segura um pouquinho mais, ele não é muito disposto a correr risco. E eu vou assim, né? Mas hoje eu me freio, viu? Hoje ela que me freia. Não, mas a questão não é consumista, é conservador de investimento. Hoje eu freio ele. Se deixar ele quer ir. Se embora, eu digo, vem cá, filho, vem cá, calma. Chega aqui. Mas no início, assim, pra comprar uma geladeira, uma freezer, eu era bem desse jeito mesmo. Eu tinha medo de, será que eu não consigo pagar? Não consegui pagar. Será que tinha muito... No início era assim mesmo, eu acho que os 3 anos. Assim, aqui a gente é assim, aqui sou eu, não que eu faço Vitor, será que a gente vai dar conta? Não, hoje, pra comprar é comer. Será que isso dá certo? Eu sou mais assim. Até pra outros empreendimentos, pra outros investimentos, pra conseguir algum imóvel, faço, será que vai? Será que não é bom a gente esperar? Eu tenho mais esse perfil. Eu tenho medo, mas... Aí pronto, aí depois que aconteceu isso, eu comecei a perrear ele pra ir pra São Paulo. Foi a primeira feira FIPAM que a gente foi, que foi em 2018. Eu comecei a perrear ele, a perrear, e lá foi a nossa virada de chave real assim. Um evento, né, específico da área de qualificação. Abriu a nossa mente de uma forma que eu vinha assim, carregada, eu vinha. Tanto é que a gente vai até hoje, todos os anos a gente vai. Eu acho que a virada de chave da Laís também foi num evento específico de contabilidade, ela não citou, mas eu acho que foi nesse evento. E era um evento que apareceu patrocinado pra mim e tal, aí eu mandei pra ela e pra Rodson. Vai, bora. Pra mim, que eu já tinha ido pra alguns outros, já consumia muito conteúdo, pra mim, assim, sinceramente, foi mais do mesmo. Mas pra eles dois, eles ficaram fascinados. E lógico que pra mim teve muita coisa que eu agreguei, mas assim, uma coisinha ou outra, pra eles foi basicamente quase tudo novo, não foi Laís? Isso. E aí, Laís, quando voltou desse evento, já voltou outra pessoa, que foi o mesmo caso teu. Foi. Esses eventos são muito massa. Já voltei, já... Aí foi, assim, quando a gente começou, eu digo que a gente começou a empreender junto mesmo nessa época dela, que ela disse, agora eu vou. Porque até então não é querendo encher, mas assim, era sozinho. E outra coisa que tu falasse, né, que ele chegava e sempre tá conversando sobre isso, né, era eu com Laís. 24 horas. Aí hoje eu tô tentando dar uma desacelerada e a mocinha aqui tá o cliente e tal, e a cliente B lá, pelo amor de Deus, não quero falar de trabalho agora. Eita, sou eu. Eu tá na praia, mas antigamente era eu. A gente falou muito desse tempo junto, né? E a gente também tinha, né? Mas eu entendo ela, porque assim, desculpa interromper, quando era o meu momento, eu ficava super empolgado, e é o que ela tá vivendo agora. Então assim, eu já vi essa fase, sim. né? Então assim, eu acho massa, eu nem falo, eu tô falando agora, né? Acho que eu não fala sempre. Ele fala mas sempre. A primeira vez acho que eu não falei, eu deixei ela falar. Ele fala sempre. Lá em chega e só fala de trabalho. Hoje em dia eu tô mais tô tentando me segurar. E a gente falou muito dessa qualidade de tempo juntos. E esse ano é ele que tá me cobrando, que a gente não conseguiu tirar férias ainda esse ano. Porque... Ele tá cobrando, assim, porque chega um momento que pesa, né? A gente se sente mais cansado. Sim. Às vezes perde até aquela vontade. Não. Roninho é um caso à parte. Ele não cansa, não. Ele é a única pessoa que não chega pra mim e diz assim, amor, vamos viajar, vamos descansar. Não, eu fico admirado que toda vez que eu tô acompanhando alguma história de Laís, Roninho tá no celular resolvendo alguma coisa. Sempre, meu amor. Tá no evento, Roninho tá ligando. Roninho tá resolvendo alguma coisa. No computador, você pode brincar, deixar no computador. É engraçado. É porque está na vela. Até hoje. Foi quando? Ontem. Domingo, a gente vai sair, o que é que eu boto no carro? A bolsa com o computador. Eu sei lá se vai resolver uma coisa. A gente só vai almoçar.
Ele disse, não, mas se precisar de alguma coisa lá no sistema... Eu botei Porque você até já via, né? 10. Já via, né? Eu botei Não, até não. 10, eu disse, eu vou brigar Eu não. acho que vai chegar uma hora que eu vou dar uma... Desacelerar. Eu Enquanto consigo, isso, vamos embora. pelo menos quando a gente faz essa viagem, eu consigo desacelerar um pouquinho. Mulher Tipo, eu desacelera tiro nem viagem não. um dia na viagem, dou aquela revisada, lógico. As meninas, quando precisam Sim. aqui de um retorno, a gente Sim. tá lá atendendo. Mas eu, tipo, aquele momento eu dou de qualidade para os meninos, tento descansar um pouquinho também. Eu não fico mais nessa pressão, não, de estar trabalhando nesse momento que eu me dou de lazer, né? Assim, eu Importante. fico mais tranquila. É igualzinho a Rondinho. Porque é o seguinte, pô, eu, antes de montar o escritório, eu trabalhava, era contador de empresas, né, maiores, né? E não conseguia tirar férias, pô. A última férias que eu tirava tinha sido na Propag, e acho que foi aqui, 2000 quanto, 2013. Eu acho que 3 Eu acho que a última férias que eu tirava foi em 2013. Daí tu tirar. Aí eu só fui conseguir tirar férias, foi ano passado ou foi ano retrasado? Eu consegui. Quando tu começasse a empreender em 2018, meio que no começo ficou mais férias, né? Férias pra tu que não tava aqui. Eu chegava lá exausto na casa da minha sogra. Eu falei, meu Deus, nunca trabalhei tanto, não sei o quê. Agora sim, lógico que tinha muito mais espaço na agenda do que tem hoje. Sim, sim. Mas eu tentava preencher. Ia para um cliente e tal, conversava muito com o Roninho. É a prova viva disso. Eu ia colado com o Roninho. Com o Roninho, qualquer cliente que me desse a brecha, eu tinha, ficava mais colado. Porque eu tinha mais, eu ficava muito cansado. Eu tive muitas férias em licença, né, Pico? Eu tive férias quando eu tive Matheus e tive férias quando eu tive Alice. Que é em meio a 5 meses, né? Isso. A gente consegue descansar um pouquinho. A gente começou a estipular as férias quando? Ano retrasado, não foi ano passado. Pronto. Então, assim, só foi tirar férias porque quase 10 anos. Quase 10 anos, né? E aí, ano passado a gente conseguiu, a gente não tira um mês de férias, a gente que empreende não pode tirar um mês. A gente tira 4 semanas aleatórias no mês. Vamos supor, a cada trimestre, a cada trimestre tira uma semana. Só que esse ano ela sabe bonitinha, se empolgou e a gente não tirou nem uma semana. Aí eu tô, ó, morto na parada. Mas eu também. Morto na Mas parada. vai chegar ao dedo das... A gente ainda não consegue tirar uma semana, não. Acho que o máximo da gente é 3 dias. Um feriadão, pá, É. né? 7 de setembro agora, é massa. Normalmente a gente emenda assim, tipo, pega um Feriado. feriadão e em vez de começar na quinta, a gente vai na segunda. Não, mas ano Consegue passado a descansar. gente tirou 4 semanas completas. Roninho, ele, pronto, a gente foi pra São Paulo agora, foi na terça, quarta, quinta, voltou na sexta. É, Pra 5 ele dias. já é 5 não. O cara fica 4 assim, dias, já fica com 4 abstinência, dias. né, Roninho? Ele já fica Primeiro assim, pô. Mas não tô mais não. atacadíssimo. Eu digo, menino, eu queria voltar na segunda só. Hoje eu tô assim, hoje eu tô igual a isso. Mas eu era assim. Aí a gente vai agora voltar um pouquinho pro início. A gente não quis entrar logo nesse assunto de primeira, né? Queria deixar mais pro meio. Mas antes de voltar ao início, tu vai começar a perguntar sobre o início da loja. Sim. Mas antes do início da loja, eu queria ver a história do bombom. Ah, que do tu falou. brownie? Do brownie. E isso foi antes do Então, início da loja, né? Das chuvas. Das trufas. Eu sempre gostei muito de ter meu dinheirinho, né? E aí comecei a fazer faculdade e não trabalhava, e para ter um dinheirinho eu começava a vender trufa. E aí eu comecei a fazer trufa. Quantos anos vendia- mais tu tinha? Tu lembra? Cuidado. Eu tinha uns 18 anos. Hoje em dia a gente não morre de vergonha de fazer isso, né? Não faz. Não Ela faz colocava- nem pra vaca Ela colocava... Eu tinha uma bolsinha assim, Lá está pretinha, assim, ó. Mexia muito doce, parceiro. E me ajudava Estava no bastante. ponto, mexia. Vários. Me ajudava. A gente namorava, né? Comum, né? Aí eu ia, eu vendia no hospital. Eu vendia por dia, em média, 100 trufas. Na época era R$1. Tu ia andando, né? Ia andando, era. Ia pro hospital, aí ia na farmácia de Tipau, que hoje é Mulher, Juliette Salgado, na Stone, na farmácia da frente. E aí... Hoje em dia a gente não faz isso mais. Oxe, meu Deus do céu, na faculdade. Aí quando acabava de tarde, que eu ia pra faculdade, eu ainda corria pra mexer doce, pra fazer umas 20, 30, pra levar pra faculdade. Chegava na sala de aula, eu vendia tudinho. Ela na faculdade, para o hospital e depois de E aí, comércio. Eu disse que hoje em dia as meninas não fazem isso mais não, mas assim, meninas que tinham condições, né? Porque assim, Laís tinha uma família que queira ou que não tinha condições. Então assim, ela fazia porque gostava Gostava de ter empreender. De Não, ter o pode dinheirinho, ser. de empreender, ter o dinheiro, entendeu? é. Então, hoje em dia, as meninas têm vergonha, pô. Eu não gostava de ficar E pedindo tem dinheiro pra condições. ele direto, né? Só às vezes, Eu ela sou não desse tudo nele, assim, pegar o cartão dele. Pegava o cartão dele, ele mandava eu tirar 50, tirava 70, entendeu? Normal. Meu sogro era muita gente boa, né? Ele dava o cartão a ela, tira lá, ela dava o cartão. Mandava tirar 100, eu tirava 150, e assim, sabe? Era o frete, pô.
Eu passei algum tempo também, eu já trabalhava, né, tinha faculdade. O meu caso não era nem para eu ter, assim, o meu dinheiro, era para ajudar em casa mesmo. E minha mãe, na verdade, que trabalha até hoje com lanches, salgados e tal, ela fazia para eu levar para a empresa que eu trabalhava. E eu comecei assim, 15, 20 unidades, empada. 20 unidades, aí o pessoal lá do administrativo comprando, aí foi aumentando, foi chegando o pessoal da fábrica. Laís, teve um dia assim no São João, perto do São João, que eu levei 135 empadas. E eu levava já certa, eu não vendi, não ficava tentando vender. Eu já ia para as pessoas certas, eu vendi 135 empadas e 30 canjitas. Assim, foi, meu Deus do céu. Eu acho que eu vou montar uma lanchonete aqui dentro pra tentar, porque... Eu chegava lá no hospital de Igaraçu, todos os médicos já me conheciam. Eu ia lá pra dentro, pra onde elas dormiam. Entrava no quarto delas, botava pra abrir assim, eu quero ir. E ainda tinha um caderninho. Quando não tinha dinheiro, eu ia pro caderninho. Aí quando chegava dia 30, eu tava lá no hospital, esperando o pagamento de todo mundo. Bora, quem foi que recebeu? E o Roninho já ajudava também. Tu mesmo fazia? Eu fazia. Roninho ajudava e tu fazia. Roninho ajudava a mexer doce, a embalar. Mãe, Juninho, todo mundo me ajudava. Já tem esse vínculo aí do início da Juliette, né? Que tu nem imaginava que fosse empreender com isso, na verdade, né? Não, nunca imaginei, não. Nunca nem passou pela minha cabeça. Mas eu já tinha ajudado, já fazia com manhã, né? Porque manhã ela já fazia doces salgados. Ela já tinha o buffet dela, então eu sempre fiz, né, isso. Eu ainda peguei um casamento que a mãe dela fez aqui no Santo Antônio. Foi, de Jurandir. De Jurandir, não foi? Eu quebrei uma taça ainda lavando lá dentro. Ela fazia doces salgados de vinho, então acho que veio do sangue mesmo. Pronto. Aí a gente já tocou assim em vários pontos. Como tá falando de Dona Juliette, né? Já falou um pouquinho aí de Dona Juliette, já falou um pouquinho aí de como foi iniciar, e a gente queria mais que vocês falassem assim, como foi de fato entrar nesse ramo de empreendedorismo, né? Como foi e como está sendo transformar o sonho que era dela, né? Que eu já escutei várias vezes Laís falando sobre isso, é transformar o sonho dela de Dona Juliette em agora numa loja de muito sucesso, né? Como que foi, como que tá sendo. Hoje eu queria imaginar ela vendo. Sabe, às vezes eu fico pensando, será que ela vê? Eu queria que ela visse só um pouquinho, assim, que Deus abrisse lá e deixasse ela ver aqui como que tá, sabe, o nome dela. Porque a gente falou, né, que ia levar o nome dela, o céu seria o limite. E eu nunca imaginei viver o que a gente tá vivendo hoje, porque é realmente um sonho que era dela. E ela não conseguiu realizar. E quando ela chegou lá em cima, ela disse, agora vai ser você. Eu acho que ela de cima, de fato, ela abençoa mesmo. Eu digo sempre que a gente tem uma protetora aí, um anjo da guarda. Ela abençoa e ela protege real. Ela e Deus protege demais a gente, assim. E o anjo da guarda da gente é muito forte, porque é cada provação que a gente passa todos os dias. Todos os dias. É um desafio todos os dias, né, amor? Eu digo, Roninho, a gente não acorda um dia com um problema. A gente não acorda um dia pra Roninho pegar o telefone e dizer assim, tá tudo sob controle. Não tem. E tem um peso aí, né? Porque o nome da loja é uma homenagem à tua mãe. Isso. E aí, você não consegue desvincular a Se alguém loja. falar mal da Juliette... Era isso que eu ia falar. Tá falando Eu da já vi loja, Laís mãe. braba, muito braba, porque alguém falou mal da loja e tal, porque ela se apega, liga, e não tem como separar a loja, a mãe, né? E aí, pra ela, é como se fosse falando mal da mãe dela. E aí, ela vira bicho, eu já vi ela brava. Algumas eu vezes digo por que o causa nome disso. Juliette pra mim é sagrado, né? Então, assim, é porque a gente trabalha com tanto amor, a gente trabalha fazendo as coisas pra agradar o máximo de pessoas, só que a gente não consegue agradar. Sim. A gente nunca vai conseguir agradar todo mundo, né? E assim, quando acontece algo do tipo que, sabe, sai do nosso controle, que não é coerente com o que a gente faz, dá vontade de me matar, mano. Eu já vi tu assim, Laís, eu já vi. Não, e agora foi um momento assim, da emoção, que quase eu e ela chora para um momento já de tô com raiva. Foi, mas é assim, sempre que eu falo de manhã, né, eu me segurei aqui pra não sair derramando aqui, mas eu sempre que falo de manhã realmente me emociona muito, porque é algo que hoje eu não vivo falando, né? Mas todos os dias. Pronto, engraçado que sempre quando eu penso e sinto ela perto de mim, a minha tia também sente.
Domingo eu tava falando com a minha tia no telefone e ela disse: nossa, eu tô com tanta saudade da minha Juju. Eu tô com tanta saudade da minha Juju. Senti muito ela perto de mim hoje, que foi domingo. Eu disse: tia, senti também ela por aqui. Sempre que acontece algo na loja que, assim, que faz com que eu me abale, eu sinto ela perto de mim. É incrível. Ela é como se ela chegasse assim pra me acalmar. Calma que vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. É surreal. Conta um pouquinho como foi o surgimento da loja. Acho que foi todo o mesmo plano, né? Foi quando ela faleceu em 2016. Foi? Em janeiro de 2016. Foi 1 de fevereiro. 1 de fevereiro. Ela faleceu dia 1 de fevereiro, né? E com 15 dias o pai foi demitido. E aí quando ele foi demitido, ele ficou perdido. Ele perdido de um lado, eu perdida do outro, porque não sabia o que fazer, eu não trabalhava também, né? E aí ele ia lá pra casa direto. Eu passei acho que um mês ainda na casa dele, até eu voltar pra minha casa, depois que ela faleceu, e depois eu voltei pra casa. Quando eu voltei pra casa, ele ia lá pra minha casa o tempo todo, direto. Perguntar o que ele ia fazer, o que a gente ia fazer, o que a gente ia fazer. Com dinheiro, que ele queria investir em alguma coisa, né, pra trabalhar. E porque pai, ele é muito ativo, ele não gosta de ficar parado, ele gosta de estar fazendo alguma coisa. Ele sempre foi um dono de casa, ele sempre trabalhou fora, mas ele sempre foi um dono de casa nota 1000, sabe? Ele sempre ajudou muito a minha mãe, então esse meu jeito assim hoje de meio de limpa, de querer tudo limpo é muito dele também. E aí quando ele chegou lá em casa, teve um dia que ele chegou lá em casa, ele disse: vamos comprar uma máquina de coxinha. Eu disse: oi? Do nada. Como? Do nada. Uma máquina de coxinha, pai? Eu sei fazer coxinha, pai. Pelo amor de Deus. Aí ele disse: eu tive um sonho com a tua mãe. Foi a única vez que ele sonhou com manhã. A única, de lá pra cá, ele não sonhou mais. Ele não sonhou mais com manhã. Ele disse: eu sonhei com sua mãe. Ela falou algo relacionado a comprar uma máquina de coxinha. Aí começou a idealizar. A ideia surgiu desse dia, aí depois começou a... Eu confio muito nos sonhos, assim. De vez em quando tem um sonho que... E o meu filho, o meu é tiro e queda. Eu sonhar, as coisas acontecem. Assim, interessante também que a partir daí que a gente idealizou, né? Vai ser até comprar a máquina mesmo. E até a escolha do local foi algo de provação de forma... Foi algo que foi muita oração. Muita. E foi em 3 meses. Eu lembro que ele não tinha dinheiro, ele não tinha muito dinheiro porque já tinha investido há 3 anos atrás e não deu certo, foi na loja de material esportivo. Aí eu tinha um carro, um Fiesta na época, eu vendi, eu vou com o senhor. Eu vai ou racha, acho que a fala foi mesmo assim, foi basicamente assim. Então eu vendi o meu carro, juntou com o dinheiro dele, aí a gente começou em busca da máquina. Achamos o Michael, que tinha uma loja aqui, né, de coxinha, e a gente veio comprar coxinha e do nada eu disse: vou perguntar a esse menino se ele tem essa coxinha de máquina. Aí eu disse: isto é naquele também. Eu não acredito que tu vai fazer isso não. Você é assim. Ele disse: meu Deus do céu. Quando ele viu que Laís perguntou, eu baixei a cabeça assim, ó. O ensaio, assim, foi se afastando. Eu disse: tuas coxinhas de máquina? Ele disse: eu disse: tu comprou tua máquina onde? É porque assim, meu pai tava querendo, sabe, comprar uma e a gente não tá achando. Porque eu ia pra internet, tipo, só tinha em São Paulo, eu não achava por aqui, né? E aí ele disse: vocês estão querendo comprar uma máquina de coxinha? Eu disse: sim. Ele disse: aguarda um pouquinho aqui que eu já vou falar com você. Ele tava vendendo a dele. Foi. A dele tinha 6 meses de uso, tava novíssima. Ele tava repassando, na Ele verdade. repassou, né? Já tava na loja, na verdade. No outro dia a gente foi lá ver a máquina. Comprou a máquina. Pronto. E aí Michael ajudou a gente de uma forma que a gente nem imaginou. Ele Ele e a esposa dele foi na época. Foi anjos na nossa vida. Além de vender a máquina, ele ensinou toda a receita Todo e o processo. como manusear a máquina. Massa. Então, e que é difícil, né? Isso. Desse mundo. Porque você seria um concorrente dele, né? Sim. Sim, Né? sim, Direto, sim, né? sim, Só sim, que aí sim. que tá na... Só que aí eles já não estavam queriam. querendo... Ele tava já desistindo. Desistindo de negócio, de entendeu? empreender. Aí, Então pra ele foi bom. Porque ele já queria vender. E Não, não tava ele conseguindo queria vender. E não tava conseguindo a gente vender. ainda comprou várias coisas deles, Foi. assim, máquina, comprou um bocado de coisa deles. Mas assim, mesmo eles desistindo do negócio, é muito Nem difícil todo ter mundo gente faria disposto isso. a ensinar alguma coisa, né? Nem todo mundo É muito faz isso, difícil. não. Hoje em dia a gente participa de um grupo de contadores de
vários lugares no Brasil. Eu acho que tem de todo canto, né, O Vitor? Brasil inteiro. E a gente vê muito nisso, assim, não tem mais aquela rivalidade, eu não vou dizer o que é que eu fiz para conseguir aquilo, qual foi o processo para chegar naquele resultado, né? A gente consegue trocar informação e crescer junto, né? A gente saber que não tá ali para um puxar o tapete do outro. E outra coisa, as pessoas pensam assim, quando a gente fala sobre isso, e fala assim, mas por que são daqui de outro, de lá? Não, daqui de Pernambuco tem vários. Vários escritórios daqui. Tem gente de Goiás, tem gente do Rio de Janeiro, São Paulo, mas assim, daqui de Pernambuco tem vários. De São Paulo tem vários, do Rio de Janeiro tem vários, eles se ajudam, entendeu? Todo mundo se ajuda. Eu acho muito massa isso. A Laís sempre teve isso com ela também, que ela nunca Não, tem medo de concorrência. Ela sempre ajuda, dá dicas, orienta, então a gente... Já passei até receita. Foi. Falta abrir o curso, né? A loja fazer os cursos. Falta eu botar pressão pra sair. Dá pra fazer um infoproduto, Laís. Faz um gravado, né? Pega a estrutura aqui emprestada lá, faz gravado e vende, pô. E depois faz uma assessoria. Então, a gente tá como aquele que a moça fez contigo um dia, tu pode fazer também. Já fez algumas coisas desse tipo. Então, é porque o processo, eu tenho, assim, como eu disse, é todo um processo, né? Eu não gosto de pular processo. Então, a gente tava na reforma da fábrica, aí ajeitando loja, aí depois eu disse, aí fez a mudança da produção pra lá, e ficou, porque tem que ter um espaço, né? Eu devendo visitar lá depois que ficou pronto, ainda não fui lá. Na fábrica. Na fábrica, né? E aí, a gente agora tá com o espaço de lá, né? Onde do lado da loja. E eu tenho muita vontade. Além a minha arquiteta, eu aperreio sempre ela. Digo, olha, eu sempre quando eu vejo assim uma cozinha assim de curso, eu mando pra ela, vai te inspirando aí, se a minha vai ser assim, não sei o quê. Mas eu tenho vontade ainda, mas é que tudo tem que ser. É o tempo de Deus, né? Vai chegar o tempo, tá bom? Quando der uma estrela assim, minha, eu vou começar. Bora, reforma. Reforma. A Juliettes é nossos parceiros aqui, eu não chamo nem de cliente, né? Nossos parceiros aqui desde o início da Juliettes. Mas eu não lembro quando foi o início da Juliettes, de cabeça. Quando foi que abriu assim a loja? Quando foi inaugurou? Em maio de 2016. A gente se conheceu em 2013, não foi? Foi. 2012. Foi na pelada lá do Campo de Gustavo. Ou foi 2012 ou foi 2014, eu não lembro. Porque, assim, tu já conseguiu pegar ainda um pouco da finalzinho aí. Não, foi do meu MEI, né? Não era nem da loja de material esportivo. Eu peguei da loja de material esportivo, que a gente comprou lá as medalhas, teve o último ano. Ainda a gente comprou contigo, pô. Sim. Qual foi o ano que fechou a loja? 2014? Ela abriu, 2013? Abriu em 2012 e fechou em 2014. Foi 2 anos. Fechou em que ano? Em que mês? Acho que foi finalzinho, que eu acho que pegou a Copa ainda. A gente comprou material para tudo no final de 2014, estava fechando a loja. Então a gente se conheceu de 2013 para 2014 e a loja abriu 16. Mais 16. Depois de 2 anos, né? Um dia faz 10 anos, né, Juliette? Tem que ter eventão. Tô dentro. Vamos embora. Eu fico pensando assim, 10 anos de Juliette Salgado, como será, né? Essa minha benção aqui também. Quando ele se empolga, viu ele Joyce, se eu deixar eles vão se embora. E aí, mantendo essa linha de início da Juliette, né? Qual foi os maiores desafios para vocês conseguirem sair do ponto A que vocês estavam para esse ponto B que vocês estão agora? Essa expansão, esse início de franquias, né? De modelo de franquia que você está fazendo. A fábrica. Eu lembro no começo que Roninho terceirizava várias coisas, né? E agora, basicamente, vocês estão produzindo 100%, né? Tudo. 100%. Eu digo que a experiência da loja que a gente fechou, que é a de material esportivo, eu consegui absorver muitos erros que eu não repliquei na loja, no início da Juliette. Então, se viu muito esse aprendizagem que eu tive na Sport Life. Então, a Juliette, ela inicia com um pouco de experiência, porém, no segmento a gente não sabia de nada, de alimentação. Né? Com exceção de Laís, ela viveu dentro, mas não trabalhou com a mãe dela, né? Ela só conseguiu ver de forma superficial. Então, a gente aprendeu errando muito, né? Errando muito mesmo. A gente erra muito ainda porque vai perdurar aí. Mas no início a gente errou muito. De 10 errava 9 mesmo. Então, um dos erros que a gente teve muito, Vitor, Laís, foi em querer atropelar o processo, né, Laís? Então, com 6 meses de loja, a gente abriu uma filial. Então, isso foi um erro grotesco que a gente fez, que, essa casinha não está nem arrumada ainda, porque a gente teve que dar um segundo passo. E todos os passos que a gente deu, que a gente fechou 4 filiais, tá?
4. A gente fechou. Laís suspirou fundo ali. Eu vou pegar um gancho aqui desse suspiro de Laís. Porque Porque teve um momento que tu me chamou, eu não sei se tu me chamou, não, eu que te provoquei. Eu falei pra Roninho, tu tinha na época 3 lojas. Não, acho que tinha 4. Tu tinha na feira, tu tinha aqui, tu tinha Central em Abreu. E tu tinha em Abreu, tinha 4. Isso. Aí eu perguntei ao Roninho, tá dando resultado. Isso é imprescindível. Aí ele tá dando resultado. Qual é que dá mais resultado? Aí ele fez, sei lá. Laís sempre me diz que é essa Central. Aí eu falei, bora fazer um levantamento, não foi? Foi. Na época que A gente Laís ia dizer que eu não fazia nada. A gente fez um levantamento, eu acho que foi nessa época eu já estava aqui. Ela dizia que eu tirava Não. férias aqui no começo da Eu história. já estava aqui. BR, minha filha. Eu já estava aqui quando isso aconteceu, que a gente fez a parte de PO financeiro. Foi. Justamente para analisar o resultado de cada loja. E a gente não fez um efeito superficial, né, Roninho? Pegava a caixa do dia, só juntando. Sim. A gente viu que uma loja lá da feira só fazia trocar dinheiro. A de Abreu Lima, acho que estava fechando no vermelho, trocando dinheiro. A da Saramandaia estava dando resultados Um resultado pequeno. E o foco era todo em um lado. A de lá tava carregando o resto tudinho nas costas. Nas costas. E aí, Por isso que ela respirou fundo quando falou assim, tinha 4 porque lojas. Ela fez, Todas as. como assim? Eu avisava. Desse jeito, ela nunca foi de acordo com as que a gente abriu. Botava na mesa, Aceitei eu, ela, o pai dela e o suspiro, Juninho. aceitei o suspiro. Aí o pai dela meio empolgado, bora. Aí na época seu eu Beto também. tava empolgado. Aí a gente ia e ela, por mim não E vem. assim, Não era só Roninho não, mas era seu Beto Era Roninho. Rainho e Roninho. Então, assim, Juninho era muito neutro. E se eu dissesse assim, não, era 2 contra 1. E era briga, assim. E o pai batia muito de frente. No Então, final você errada. aí eu deixava. Aí se lá. Mas se viu, Se lascou, pode se lascar. se viu muito, porque assim, a gente aprendeu errando mesmo. Aprendeu. Errou, fecha, pega tudo o material, volta. E engraçado que nessa época que a gente viu o resultado, a pior decisão foi a da Vila. Porque eu gostava muito da loja da Vila. Eu também. Aí eu também gostava. Todo mundo Porque gostava. o meu era o passeio dos meninos, terminava com coxinha. Ia no campinho, E aí- ia direto e voltava pra E casa. você fechar um negócio que tava dando resultado. Tava dando. A lá tava dando. Mas foi uma decisão crucial, porque foi essa virada de chave que a gente conseguiu concentrar, Foi. olhar para o Focou tudo na loja centro central. e a gente conseguiu organizar muita coisa, melhorar E ela alavancou. e ela conseguiu crescer. Decolou. Acho que E vocês hoje tiveram. somos. E hoje E aí a somos. gente tem 5, né? 5, né? Sim. Por enquanto. Por enquanto. A gente tem a Central, tem a franquia de Itapsuma e tem as 3 Loja do Recife. do Recife, que é dentro da Tupã. É. Então, Aí, falando agora em celebração, né? Vamos parar dessa parte de desafio, de briga. Qual a maior celebração de vocês? Tanto lá nos negócios, né? Que foi assim, que, poxa, essa conquista foi muito massa. Quanto na vida 2. quer que eu fale do negócio? Tu fala da vida 2? Porque Fale, doido. Não. Você gosta de falar, fale. eu vou falar do negócio. Então, quando a gente abriu a Juliette, iniciou a Juliette, hoje o prédio da Juliette é alugado, né? Então, acho que pra mim foi isso. Não sei se ela vai ser daqui outra. Com certeza A gente hoje ainda é alugado a Juliette do centro e a gente desejava muito um empreendimento, um imóvel que é colado com a Juliette e a gente sonhava todos os dias com ele, mas aí E cantava lá e o cara não cantava, ele não queria, e eu cantava, sentia a pedra. Sentia a pedra. queria. Sentia a bala na agulha. Sentia a bala, Se ele mas fazia, assim, eu quero, faz o pix, isso. tu, eita, E peraí, agora não tem. Peraí, pô, tava só Era testando. desse jeito. A gente começou a sonhar, acho que em 2019, 3 anos de loja. Caramba, a gente podia aumentar o espaço, a loja é pequena. E agora teve muita aprovação. Teve cliente que chegou pra mim, que já me chamou na frente da loja e disse, eu sonhei com a Juliette maior. Você lembra dessa mulher? Aí eu me repito, eu disse, obrigado. Isso eu não tinha comprado ainda esse terreno. Então, mentalizando, a gente vai comprar. E então, o maior sonho hoje da Juliette foi conseguir o espaço que é do lado dela e o terreno do lado da Juliette, que hoje eu digo que a Juliette tem terra. Porque a gente viveu esse sonho aí e conseguiu realizar. Então, E olha que há um ano atrás eu falei com ele, meu pai falou com ele e ele disse que já estava vendido. foi. E quando ele disse que já estava vendido, tipo, A gente, Um balde de água. foi. Eu disse, E o cara não começa era a pra xingar ser na mente, né? nosso. Começa a Eu disse, xingar na mente, né? Esse não era pra ser
próximo. Não, se fosse comigo, eu começava a Não, era pra xingar. ser, nossa, ele que ficava com raiva, Painho também. Painho, ainda tem uma mensagem aqui que eu mandei pra ele e ele disse que tinha vendido, rapaz. Eu vou mostrar ele quando eu conhecer ele pessoalmente. Eu acho que ele não tava na época que não queria ser muito incomodado. É, queria ser Pois incomodado. Eu já é, vendi, pois né? é, pois é. Pra Ele vocês falou que já tinha desistirem. vendido, E essa criatura aqui, quando ele chegou em Foi. casa, no dia que ele fez o primeiro pagamento lá, Porque o pagamento foi feito por etapas, né? foi por etapas, o primeiro pagamento, essa criatura tava deitada na cama. Quando o Rony Sorriso de abriu, orelha a orelha. ele chorou, ele deitou assim, de bruço na cama, ele urrava, chorando. É porque assim, Vitor e Laís, quando... Laís, a gente não vai contar detalhes, mas o início da gente foi bem difícil, porque meio que a gente se humilhou para poder abrir a loja e por muitos anos escutou muita coisa. Então, a Juliette precisava de um espaço, dizer assim, ó, agora ninguém vai tirar a gente, tá? Porque a qualquer momento, se o cara pedir um ponto, a gente teria que se virar. Então foi uma realização de um sonho que não tem explicação. E aí, o desafio agora é fazer a nossa loja do jeito que a gente imagina, do jeito Eu que a gente... chego na loja, eu vejo a loja lotada de gente querendo sentar, e eu fico, olho pro terreno, olho pra loja, eu digo, eu fecho meus olhos e digo, sim, eu tá na tua mão. Agora manda o dinheiro pra gente construir a nossa loja maior. É a primeira mão, ninguém sabe, a gente não falou isso pra ninguém. Ninguém vai saber agora. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Então, mas acho que os clientes da Juliette precisam saber, porque isso é conquista nossa de todos que torcem pela Juliette, que E a gente sabe que tem muita gente que torce pela gente, né? Eu acho que tem muito mais gente que torce a favor do que contra, né? Sim, Porque sim. contra sempre vai ter. Yeah. Sempre vai ter. Os haters. famosos. Mas eu acho que E são a esses maioria... eu digo, Vitor, que são esses que me fortalecem todos os dias. Pra Lógico. me acordar, sim, pra trabalhar, me dar motivação. Então, vamos embora. Agora, E a celebração aí, Aí, da calma. vida 2 do tem casal. uma coisa... Ai, da 2, eu acho que hoje foi a reforma da nossa casa. Foi. Eu acho que nossa realização aí, eu sempre falava que como a gente trabalhava muito, a gente precisava de um cantinho no final de semana pra ir tomar a cervejinha dele e tal. Relaxar, né? Tô devendo, tô E a gente tá devendo. até devendo, né, o convite. Lá esqueci É, aquele cara, tô invisível. Tô invisível. Estou precisando. Tem que sair, meu Deus, desse churrasco, Senhor. Vai sair. E aí foi a nossa realização, foi isso, né? Nossa reforma da nossa casa que O passou. pessoal não entendeu, é porque Roninho convidou, quer dizer, ficou de convidar a gente faz acho que 2 anos, né? 2 anos. Tô exagerando? É um ano. Um ano, a reforma da casa E foi a gente tá ontem. aguardando esse convite até hoje. Já que registrado Sim, agora. meu Mandar fazer um Deus. corte dessa parte pra botar no Instagram. Faz isso não. A cobrança A cobrança. Não, mas ele mesmo que falou, ele Meu não falou nada. Foi sim. Mas não Mas vai vai. pensar não, Laís aqui, ó. A Laís já fez assim, ó. Aham. Esse convite vai sair. Em paralelo a essa conquista da reforma, acho que também não deixa de ser uma conquista, que a gente pagou a última parcela Da nossa casa. esse mês. Com certeza. Foi. Que parecia uma eternidade, não. A gente chamou você no podcast no mês certo, então. Foi. Ele disse, amor, a gente terminou nossa casa. 180. Parcelinha. 180 parcelas a gente pagou. E agora a Agora casa é é nossa. nossa também. É verdade. Então acho que foi 2 conquistas surreal. Foi a O nossa casa. terreno e a Nossa nossa. casa. Papai do céu tá aí nos brindando. Já estamos na 11? É. Oxe, é 50, viu, gente? Mano, vamos embora. As Vamos metas. parar a madrugada. As metas junto, como é que vocês definem, né? Com relação à empresa, acho que não está nem pessoal aqui, mas também pessoal. Meta pessoal e meta empresarial. Porque assim, eu não sei como é que vocês faziam lá. Aqui no começo, falando um pouquinho da gente, como era eu só, eu achava muito ruim, sabe? Mas acho que ultimamente eu estou me cobrando muito isso. Acho que eu vi alguma pregação que algum pastor falou assim, tu tem que compartilhar. Então, eu não sei se a Laís deve perceber essa diferença, tudo, ultimamente eu estou compartilhando com ela, tudo. Não tem nada que eu não compartilhe mais com ela hoje, tudo eu pego. Vou fazer uma entrevista, tomo uma nota aos pontos, Laís, eu falei isso, isso e isso. Então, hoje em dia, eu não era adepto a isso, mas eu acho que faz total sentido, assim, com a gente casado há muitos anos, não tem como se desvincular para tomar uma decisão só, né?
Então, como é que vocês fazem? Tanto a parte pessoal quanto a parte profissional. É sempre junto, né? Sempre junto, né? Sim. Mas sempre foi assim, porque o meu não faz tanto tempo assim, até porque a gente Não, achava e agora. assim, meta é tipo. Eu trouxe essa pergunta assim como meta. De assim, onde eu quero chegar, se é junto, vamos Igual, definir. se o pensamento é igual. E se vocês têm aquele momento, tipo, esse ano, até coisa material simples mesmo, um exemplo, Vitor, que faz mais esse planner e tal, eu vou fazendo um planner meio que na mente, mas ele faz um planner e tal. Eu faço um livro mesmo. Eu quero, até final do ano, vamos Fazer trocar o teu isso, celular, isso. a gente vai trocar de carro esse ano, vai fazer isso, vai fazer aquilo. No escritório a gente quer alcançar isso, tem mais tantos Isso aqui, ó, clientes, o né? YouTube estava no meu plano do ano passado. Isso. Que massa. Eu sou assim, eu faço o livro, eu chamo o livro do ano. Sim. Depois eu vou até deixar a dica aí. Eu vou deixar o link, né, para você baixar. Você preenche o que aconteceu de bom e de ruim. Sim. Eu só gosto de falar o que aconteceu de bom no meu ano e o que eu pretendo fazer no próximo ano. E aí, por exemplo, eu fiz o livro do meu ano passado, é 31 de dezembro. Acho que foi no dia 30, eu filhei um livro. Falta o iPhone de Laís. Bora, Laís, comprar o iPhone? E foi bom, assim. A gente foi no dia 31 de Dia 31 de dezembro. dezembro. Ele Esse meu amigo. saiu e fez assim, ó, a gente vai almoçar fora. Eu falei, tô dia 31, esse menino tem Eu que nem dormir sei, pra foi aguentar de surpresa. madrugada, não sei o quê. Ele, não, a gente vai almoçar. E, Matheus, todo empolgado. Eu, Esse é uma coisa ele menino, gosta né? de shopping. Enfim, vamos. Quando chegou lá, tá Vitor gravando história. Esse menino tá gravando história pra mim. Blogueiro. Não sei o que tal. Que eu vim aqui realizar a última meta do ano, que é trocar o iPhone. Quando chegou lá, e tu vai querer qual? Um 13 ou não? Eu disse, se me trouxe até aqui. pra É pro topar. Eu fui lá pensando em comprar um 13, ela comprou um 14 Pro Max. Muito bem, é Sim, isso sim. mesmo. Me ferrei, amigos e amigas. Aí, resumindo, né? Aí eu acho muito massa essa metodologia, porque você pega, escreve tudo que foi o seu ano de bom, de ruim, coisas que você vai deixar para trás, né? E planeja o futuro, né? O próximo ano, como é que vai ser meu próximo ano? Parte familiar, parte empresarial, parte pessoal, saúde. Aí eu faço isso. E aí, durante o ano, por exemplo, esse ano, eu pego lá, dou uma olhadinha de vez em quando eu lembro, aí eu, eita, ó, tô no caminho certo. Ou falta muita coisa. Aí, no último dia do ano, eu confronto do outro ano, confronto desse e faço o próximo. É muito legal. É o livro do ano. É Aí muito o bom. YouTube tava nesse ano, tava chegando setembro, ele, Laís, a gente não vai fazer esse YouTube, a gente vai fazer agora. Foi. 15 dias Um dia eu falei estamos assim, aqui. ó. Falei com o Lucas que precisa fazer o YouTube. Precisa isso. Manda o link aí. Comprei tudinho. Deu uma semana. Tava tudo aqui. Ô, Lucas, participa aí. Deu uma semana, Lucas. Vai comprar tudo? Deu. Deu não. Ele mandou os links, você comprou. Pronto, pulinho. Chegou rapidão, mandou no full, frete full do Mercado Livre. Chegou tudo rápido, já começamos. Mas a gente Tem que ser assim. Tem Tem que ter atitude, né? Mas Roninho, assim, a mãe dele sempre ensinou e sempre falou, né, amor, pra gente fazer a carta a Deus, né? Isso, a gente tem uma carta mãe. Isso é muito bom. Na a carta- adolescência. Cada um tem sua forma de Isso. fazer e funcionando é o que vale. São 15, né? Dimam 15. Igual 15. E aí você coloca, né, o que você quer naquele ano, E é realizar. É bem É quase parecido. Coisa, Mas, particularmente, eu e o Roninho, a gente não tem metas assim pro ano, não. A gente vai deixando a vida nos levar. Vamos começar a fazer, pô. Eu tenho, filho, eu tenho. O Roninho tem, Mas, né? Fê, enquanto você escreve, Ele dá tem na muito mais mente impacto. dele e eu tenho na minha mente. Ah, eu, bota tenho papel. eu tenho os meus desejos no ano e ele tem os desejos dele. Na loja a gente tem igual, né, amor? Na loja é assim, a gente esse ano precisa comprar isso, isso e isso. Precisa fazer isso, isso e isso. E graças a Deus a gente sempre consegue. Ó. Agora, pessoalmente, assim, eu acho... mas quando a gente bota no papel, dá muito mais força. Sim. É sério. Sim. Porque na mente é uma coisa. Na mente você não botou um deadline, Mas um prazo. Mas quando você escreve- eu digo que palavra tem muita força. É. Palavra tem muita força. Olha, a gente ficou sem carro uma época. E a gente foi comprar um carro. Quando a gente chegou lá, a gente comprou um Kwid. Só que eu me apaixonei pelo carro. Eu cheguei pro vendedor e disse, eu tô levando esse. Não é meu sonho é esse. Mas eu queria esse. Mas o meu dinheiro não dá. Mas daqui pro final do ano, Eu vou pegar. eu venho pegar esse Eu lembro aqui. quando vocês pegaram esse carro. Não deu 6 meses. Eu não. Quando deu, acho que foi uns 6 meses mais ou menos, a gente voltou e comprou um. Porém, a gente não comprou a cor que eu queria. A gente comprou um branco, que eu queria o outro que era Meio laranjinha, meu né? begezinho. É um bege, é um bege. Meu bege. Aí a gente comprou o branco, que era mais barato, tá? Aí eu tava na frente da loja e tinha um na frente da loja Da cor parado, que eu da queria. cor que eu queria. Eu mandei uma foto pra ele, eu disse,
Em breve trocaremos o carro por esse. Ele, tá certo, amor. Aí pronto. Deu também, acho que deu o quê? Uns 5 meses a gente trocou o carro. Então, assim, eu sou o tipo de pessoa que eu mentalizo muito o que eu quero e Deus sempre me abençoa, viu? Acho que, Vitor, a minha meta que eu tenho que eu tenho gravado na minha cabeça aqui da Juliette, como empresa, né? Que é a meta profissional, como empresarial, né? Eu pretendo muito aumentar o número de funcionários da Juliette. É o que eu desejo. Eu desejo dobrar, acho que minha meta é em 1 ano, aí 1 ano e meio, a gente dobrar o número de funcionários. Isso aí que tu falou, Ronil, puxa muito para a próxima pergunta, né? Que era assim, ó, como a experiência da Valor Assessoria Empresarial influenciou a forma como vocês lidam ou lidaram com a contabilidade e finanças do negócio, né? Principalmente considerando a expansão para as outras localidades. Eu acho que tem tudo a ver com o que tu falou agora, então eu estava já no script aqui, eu aproveitei para encaixar. A nossa amizade ela veio antes da Juliette, né? Foi, de futebol. A gente começou a falar, Vitor, sobre empresa, só tem uma empresa, parte disso aqui, aí você começou a tomar conta de uma empresa minha que não tinha nada a ver com a Juliette, não sei se você lembra. Foi, eu lembro. Que acho que foi o final da Sport Life. Daí você pegou ela, começou a cuidar, tudinho, até o ponto da gente encerrar. E aí não tinha nem nada assim, não nada, tinha horário, não tinha mensalidade. Nada. Me ajuda aí, parceiro, quando tiver alguma coisa que vai se ajudando, tal, bora, correr, se ajuda, tal, não sei o que. Eu acho que quando a gente começou a Juliette, que a gente abriu o CNPJ, na verdade eu tinha o CNPJ de longe, você... Sim. A gente trouxe pra cá, pra Igaraçu. Foi, era da Paraíba. Da Paraíba e trouxe pra cá, que era no No endereço no endereço da tia dela, na João Pessoa. E aí você começou a cuidar da Juliette, né? Da empresa. Então, daí você acha que trabalhava em alguma empresa, que eu acho que você não tinha escritório ainda. Sim. Você tem alguns clientes, acho que eu fui um dos primeiros mesmo. Aí quando você montou o escritório, a gente começou, acho que 2 anos de loja. Aí você começou com a assessoria. Eu acho que foi... O escritório, tá falando? Não, mesmo. Aquela assessoria financeira. Sim. Então, o financeiro. Isso. Então, aquele momento ali, a gente ficou bem próximo por dias específicos, acho que foi 3 vezes na semana, não lembro. Foi. Então, aquela assessoria financeira, acho que o suporte que você me deu conseguiu abrir o meu olhar fora da loja, né? Porque até então, por muitos dias você viu lá eu no computador atendendo um delivery. E aí você sempre falava, Roninho, você precisa sair dessa cadeira, você precisa delegar, você precisa passar. Então, acho que Ali foi a consultoria empresarial mesmo. Isso. Então, aquela orientação ali, acho que deu meio que uma viradinha de chave na minha mente, e aí a gente conseguiu sair da cadeira e coloquei que é a menina que está até hoje. Porque aí nesse consegui. momento, quando a gente começa a delegar muito, né, a gente tem medo de delargar, deixar e todo mundo a gente tem esse medo, né, o Sim. receio de que cada um vai fazer de um jeito. Ou até hoje a gente não larga, assim. Onde ele abre o computador, ele tem acesso ao WhatsApp da loja. Então, de vez em quando ele tá lá com o computador aberto, acompanhando tudo. Mas é importante essa virada de chave justamente para você dedicar mais tempo ao que realmente faz o negócio crescer, né? Sim. Acho que foi basicamente isso. Então, quando eu comecei a olhar de fora da casinha, acho que essa frase ela encaixa bem, comecei a agregar, comecei a enxergar também vários erros e conseguir consertar. Porque aí quando você fica preso na operação, você não consegue. Muitas vezes você não consegue, Você na verdade. tá pensando dentro da caixa, tem que pensar de fora. Né? Então, essa orientação sua fez com que o negócio tomasse uma proporção de forma mais rápida. Mas tem uma parte aqui no final que eu vou até te pedir umas opiniões sobre o nosso escritório. Sim. Aí a gente volta nessa parte aí. Mas, tipo assim, essa parte do podcast eu queria até aproveitar para os estudantes de contabilidade ou profissionais de contabilidade que não atuam na área, né, não tem seu escritório, que dá para começar em paralelo. Foi o que eu fiz com o Roninho, que ele acabou de relatar, né? Você não pode, eu até falei isso no podcast de São Paulo, não foi? Você não pode, tipo, pegar 50 empresas que vá prejudicar o seu trabalho, mas você pode pegar um clientezinho, 2, 3, 4, que não vá atrapalhar o seu trabalho, que você consiga fazer no final de semana. E aí, tipo, você é o contador de uma empresa, ou analista contábil, ou assistente contábil que está começando agora, pega. Assistente, se não tiver CRC, não pode pegar empresa, mas pode pegar um MEI, né, para ir testando, dar uma consultoria. Se já tem CRC, pode pegar uma empresa, contanto que não vá
prejudicar a empresa que você trabalha, que também só tem que ser ética, não adianta você pegar 10 empresas e prejudicar o seu trabalho, né? Mas foi isso que eu fiz com o Roninho, Eu lembro. e tipo, eu era contador nessa época de uma construtora grande, e tipo, eu só tinha Roninho e mais os 2 clientes, um que é Odaí, que é um cliente muito antigo, e o outro acho que era Rodrigo, nem lembro, sei que era só 3 assim, que eram muito amigos meus, inclusive o Roninho até virou sócio em empreendimento meu, o outro também virou sócio em empreendimento comigo. Então, ultrapassava a relação comercial. Era muita relação de amizade, né? E os 3 jogavam bola comigo. Então, eu sempre fui esse cara de ter assim, o amigo. Eu sempre falo isso. O amigo que vira meu cliente, o cliente que vira meu amigo. Eu sempre fui assim. O Rony é prova de Sim, sim. por exemplo, né? Roninho virou meu amigo primeiro, depois virou cliente. Mas eu tive ao contrário. Eu tive clientes que viraram amigo. Por exemplo, Anísio. Anísio é um cliente que virou meu amigão. Hoje a gente sai pra correr junto, vai tomar uma junto. Então, assim, basta a outra parte querer. Eu tô sempre disposto. Eu sou um cara que sempre me entrosa rápido, né? Então fica essa dica aí pra quem tá querendo abrir o seu escritório. Dá pra fazer paralelo tranquilo. Pronto, aí pra gente dar seguimento, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu preciso de uma filhinha. Com a loja de salgados crescendo e agora iniciando, né, a venda de franquias, como vocês encontram o equilíbrio para supervisionar as operações e expandir para novas áreas, como vocês estão chegando aí em Recife, né? Já chegaram, na verdade. Como é que tem esse equilíbrio e como vocês supervisionam esse crescimento, né, essa expansão? Eu acho que o equilíbrio é a gente encontrar pessoas qualificadas para ajudar a gente, não? A gente conseguiu contratar algumas pessoas profissionais excelentes que eu digo. Chegam pra O que é que eu sempre falo para a Laís? Vitor e Laís, eu quero enxergar, na verdade, não só o profissional, mas assim o caráter, o coração. Me fala isso aí, Porque tem muito profissional bom, mas ele precisa sentir a essência da Juliette. Então, a partir do momento que a gente vê e encontra isso, a gente, isso é a pessoa que vai nos ajudar. Então, basicamente, são essas pessoas que a gente conseguiu montar esse pilar, tanto na produção, na pastelaria, quanto na confeitaria, hoje na fábrica e também na loja. Então, a gente tem 4 fortes pilares que conseguem gerenciar se a gente tá. Então, como é que a gente consegue supervisionar? A gente realmente olha as câmeras, eu fico sempre... Quando eu saio com o computador, de fato, para trabalhar algumas vezes, dou uma olhada no sistema, dou uma olhada no WhatsApp para poder acompanhar como é que está sendo o atendimento, mas isso é tudo muito... não é direto, porque hoje, de fato, a gente confia nas pessoas que estão operando, que estão lá liderando, que estão fazendo. Então, particularmente eu consigo levar dessa forma. Você supervisiona de forma gerencial. Tipo, aqui a gente tem uma central de atendimento também. A gente não vai olhar atendimento por atendimento das meninas. A gente confia no que a gente também propaga como que a gente quer um bom atendimento aqui no escritório. Mas chega um ou outro, eu chego, vejo o lazozinho, dou uma olhadinha no atendimento, como uma checagem para ver se está realmente tendo o mesmo direcionamento. Isso, basicamente isso. Eu acho que a implantação de uma cultura forte ajuda muito, né? Então, assim, se você consegue implantar uma boa cultura, com o tempo você vai supervisionar menos e confiar mais, né? No começo é mais difícil, né? No começo você vai supervisionando mais e confiando menos, até que chega no momento que você vai soltando aquela corda pro time e dando uma olhadinha de vez em quando. E aí vai ver que tá o time andando 100% sem precisar de você. O ser humano, é normal do ser humano, né? Confia, desconfiando e naquele... E a gente sabe que tem dia que o ser humano não tá legal, que tá, né, não tá... chega com problemas. E isso aí... é difícil pra gente também como líder, né? Eu digo direto assim, eu digo até as meninas quando a gente vai conversar aqui, eu faço muito vídeo de liderança. Eu posso colocar vários pontos de como você melhorar como líder. E é meio que uma cobrança pra mim, mas eu sou um ser humano, gente. Então vai ter dia que eu não vou estar bem e eu não vou chegar a ser a melhor líder naquele dia. Mas no outro, vai tudo se aquietar e eu vou ser uma ótima líder, Vai né? tentar, a gente tenta todos os dias ser melhor, né? Mas assim, nem sempre... Pronto, às vezes quando eu não tô bem psicologicamente, né? Aquele dia que a gente tá cheio de estresse, eu prefiro nem ir na loja. Porque eu sei que se eu for, eu vou ver... Eu sempre que entro na loja, eu sempre vejo algo de errado. Não é só dos rios, não, né? Todos os dias. Não é só É só dos memes, não, né? Não é meme, aquilo não é meme. Todos os dias que eu entro, eu enxergo alguma coisa. Então, assim, são coisas que só o dono vai enxergar. As meninas estão lá dentro todos os dias, todas as horas. Então, assim, não tem o mesmo olhar que eu tenho. Eu ainda tentei passar pra Maria ter esse olhar que eu tenho, mas às vezes nem ela consegue. Pra quem não entendeu aí, é porque assim, no Instagram da Juliette, faz propaganda do teu Instagram também, qual é o teu arroba? Laís
Como é? Laís C. Holanda. E da tá? Juliette. Juliette.salgados oficial. Pronto. Sigam lá. Nesses Instagrams, eles botam muito meme, né? É, Que, tipo, vídeos. quando a patroa chega, como é que tá? Aí tá um fazendo uma coisa, tudo errado, né? E as meninas lá entram na brincadeira, né? Elas fazem vídeo. Elas tudinho. fazem, elas gostam. Quando eu Eles chego, acompanham. hoje tem vídeo. Opa, quem vai fazer patroa? Fulana. Isso é Elas bom. entram. Isso aí também é indício de cultura, né? Isso, Já isso. abraçaram essa cultura aí da Porque empresa eu de digo vocês. que as meninas, elas abraçaram a ideia e o sonho da Juliette. As Então, meninas que trabalham com a gente na nossa equipe, tanto loja quanto fábrica, assim, eles todos são realmente viram uma família, né? Viraram família da gente. E elas, assim, a gente vê que elas trabalham lá com amor. As pessoas que não trabalham com amor saem. Saem. de forma natural, né? Acho que de forma espontânea, que mesmo se a gente não Pois quiser. porque, enfim. tipo, não consegue viver ali, naquele ambiente. Eu sou chata? Sou, gente. Eu sou uma pessoa, não sou uma florzinha sempre, não. Sabe? Eu tenho meus momentos de ataques de fúrias, né? Como gestora, como líder, como dona, mas assim, é muito raro. Hoje é muito raro. Hoje eu evito o máximo dar uma reclamação, mas é necessário. Às vezes. Né? É necessário. Eu, como estudante de liderança, de empreendedorismo, né? E sempre fui, eu sempre gostei muito de ler, eu tenho uma cultura muito... um bom hábito de ler, mas nunca até li, mas eu gosto muito de ler. E pensava muito na equipe como família, como tu falou. Hoje eu evito usar o termo família, eu uso o termo equipe, time, Time. que é um termo muito bom, né? Equipe vai ver, o time vai ver. Família, eu deixei um pouco de usar, eu não sei se foi o Joel J, se foi o Geraldo Rufino, que falou no Instagram, não sei se foi o pessoal da mentoria, não lembro quem foi agora, porque assim, família, você não consegue demitir uma família. Tipo, se a gente tá viajando e a Alice, até o exemplo que usaram foi esse, a gente tá viajando e a Alice começa a chorar no avião sem Você parar. não vai demitir Você não vai falar assim, ó, você a partir de hoje não é mais minha filha, vai ficar aqui no avião. Você não vai falar isso. É verdade. Então, hoje eu tento muito evitar, eu não uso Então, mais, na verdade, o termo família. Eu falo família porque eu convivo mais com eles do que a minha própria família. Mas eu acho muito massa quem consegue usar o termo família. Eu só virei a minha chave depois que eu vi esse exemplo, Mas né? é um exemplo bacana. Porque família você não consegue demitir, você não consegue dispensar, ele não vai deixar mais de ser sua família independente. Né? Ainda bem que lá não tem irmão, porque eu tenho um cunhado chato. Mas, eita, não tô falando de Juninho, não. Não tô falando Mas de Juninho. Juninho vestido. Juninho é legal pra caramba. Mas assim, tipo, Graças se tivesse, e se fosse um cara chato, que não é o caso do Juninho, o Juninho é muito boa astral, era pra ter vindo, pô. Passou chamando com o Juninho, vai ser da cerveja. Aí ele vem. Aí, eu não conseguiria fazer com aquele cara deixar de ser meu cunhado. Eu poderia evitar, eu poderia não ir na casa dele, eu poderia evitar de convidar ele na minha casa, mas ele nunca ia deixar de ser meu cunhado. Então, assim, família você não consegue se desvincular. Um time, uma equipe, você faz de tudo para não se desvincular, mas você consegue. Então, depois que eu vi eu pensava muito como família. Foi na mentoria que a gente viu isso? Não. Ou foi Geraldo ou foi Não foi um dos Jorge dois? Jorge. Eu também vi. Tu viu, não foi? Então, isso não faz muito tempo não que eu vi isso não. Isso mudou a minha forma de pensar. Foi, poxa, realmente a gente trata como família, a gente abraça como família, né? Respeita como família, mas é um time. E um time, às vezes, precisa de uma substituição. O Roninho tá aí, passa mais do que eu. Precisa de substituição para melhorar o rendimento. Sim. E às vezes tem que substituir, e às vezes tem que criticar. E às vezes a gente tem umas percas que a gente E tem que acha apoiar que também, vai, muito, apoiar e né? elogiar. Sim. O que é que eu digo às meninas? A Juliette, ela está, de fato, em constante evolução. Sim. Então, essa evolução ela exige mudanças. Eu chamo elas, olha, vocês precisam acompanhar. Não é fácil, mas vocês conseguem, vocês são capazes. Em Sim. todas as reuniões que a gente faz, a gente diz, ó, vai ter essa mudança aqui, mas vocês conseguem. Vocês precisam acompanhar, porque tem que melhorar, senão vai ter que ter substituição, infelizmente. Então, a gente é tenta... muito bacana, eu vejo também, acompanho sempre o Instagram de vocês, esse momento, né? Em trazer a equipe, falar o que vocês almejam, o que a gente está buscando, para deixar sempre ele ciente que em um determinado momento eu quero estar ali. E quem for comigo, ótimo. Quem não conseguir chegar lá, infelizmente, vai sair de forma natural, como você mencionou. Tipo, às vezes a gente coloca pessoas com a gente que a gente quer que abrace aquela causa, mas a pessoa não tá indo
vai chegar um É momento o que até seguinte. pra pessoa aquilo vai ser um peso, né? Eu digo que o Roninho, ele é muito mansinho quando ele vai falar com as meninas. Não, mas eu também Ele é sou muito assim. mansinho, assim, Eu ele não sei fala as ser coisas. rigoroso Vitor, também, é não. Ele fala as coisas bem, sabe, pra não machucar. Mas eu acho que às vezes uma pancadazinha assim. É pra isso que a gente tem as mulheres, pô. Sabe? Pra dar as pancadas. Acordar, porque às vezes Não, a mas gente é precisa importante. acordar pra vida, E sabe? é Dá bom aquele esse estalo. balanço na sociedade e no casal, né? De um que seja mais tranquilo, um que consiga ser mais direto, um que consiga alisar e outro que consiga dar É, um pronto. puxãozinho de O Roninho orelha. alisa e eu... É, Dá um puxão. a próxima, Mais essa aqui alguma? pula. Não, essa aqui foi. Porque essa aqui a gente puxou pro começo. Essa é a penúltima e depois eu vou puxar de Roninho aí as opiniões sobre o escritório. Mas, assim, qual a mensagem ou conselho que vocês gostariam de deixar para outros casais que estão nessa busca de melhoria contínua, de crescimento, de empreendedorismo, né? Para fazer esse equilíbrio entre amor e negócios. Você já tem uma experiência Vocês grande. Casem, é ótimo. Casem e empreendam juntos. Ai, não casem, nem abram loja juntos. Isso. Que conselho é esse? Depois de uma história tão Sim. linda dessa. Olha, se eu disser a Deus, não me bote na outra vida pra ter comércio, não. Por favor, Jesus, me mande em outro rumo. Porque a minha ansiedade não permite, não. É pressão toda. É porque a Laís, ela não consegue. Eu consigo absorver todas as pancadas de forma natural. Ela não consegue, né? Então acho que por isso que às vezes ela se sente isso. Mas eu acho assim que casaria de novo, empreenderia de novo, entendeu? O empreendedorismo entrou em mim de forma surreal. Diz que ele não nasceu pra ser jogador, nasceu pra ser empreendedor real. Se você nasceu pra ser empresário, meu amor, você pensou que era ser jogador, mas Deus disse, lindo, Não. você não vai ser jogador, você vai ficar do lado da sua mulherzinha. Então, o conselho que eu dou é sempre, a gente falou aqui em alguns momentos, sempre decidir juntos. Eu acho que essa parceria ela tem que existir de forma surreal, senão não vai. E sempre, eu digo sempre, vai ter diferença de opiniões? Vai. Mas aí eu sempre pontuo, não é o melhor para você, nem o melhor para mim, é o melhor para a empresa. Então, isso que você quer, até que ponto vai ser bom para a empresa? Então, colocar sempre isso na mesa, que eu acho que isso é importante. Muitas vezes ela traz uma opinião, que eu digo, amor, mas se for por aqui, tu acha que vai ser melhor? Isso aqui vai impactar aqui. Aí ela vai, realmente. E a gente consegue driblar essas divergências de opiniões. E isso também se expande para a vida de hoje, entendeu? Isso não vai impactar de forma negativa no nosso casamento? Vai. Então, melhor não fazer. Ela fala muito isso, e a gente também falou aqui. Eu falo 24 horas na Juliettes. Hoje de forma mais reduzida. Mas há 2 anos atrás era de forma surreal, era 24 horas mesmo. Então, ela sempre explodia, vai prejudicar nosso casamento. Aí eu calava assim, realmente, mas ficava Juliette. Mas não falava, ficava aqui dentro. Aí abraçava ela, beijava, e aí a gente esquecia em algum momento. Mas assim, é difícil, então você tem que realmente ponderar algumas coisas. E amar, né? Se não amar, não ama. Agora, tem que ter amor. Se não tiver amor, de fato, Tem que fica amar mais o pai. E difícil. resumindo tudo isso que você falou, o diálogo também, Sim. né? Então a gente vai conversar muito sobre o que está impactando a gente na vida amorosa e o que está impactando também no negócio, né? O diálogo eu acho que é a base de tudo, né? Isso. Você conseguir falar de forma tranquila, conversar, saber que vai se sentir apoiada, né, pelo outro, é muito importante. Tudo E, sempre Laís, que ele vai e- fazer, ele conversa comigo, o que eu vou fazer, eu converso com ele. E outra dica importantíssima, tenha um momento casal. Eu acho que se não abra mão. E hoje eu não abro mão de almoçar junto com ela, né, filha? Então, se eu pudesse voltar atrás, fica aí, eu faria. Isso aí eu me arrependo. Fica aí, daqui a meia hora eu volto. Mas eu vou almoçar com minha esposa, com minha filha. Então, ter esse momento. Hoje eu agradeço muito aos meus amigos, porque realmente se não pode depender de mim para viajar, é difícil. Então a gente tem alguns amigos em comum. Viaja porque o pessoal vai, vamos Marca e vamos. Vamos e vai. compra, Então, meu amor, eles compram. Eu nunca comprei uma viagem. A única viagem que eu compro é de São Paulo para ir trabalho. Mas todas as viagens que a gente fez na vida são nossos amigos. mas são esses momentos que nos fortalecem, você bem falou, que você precisa de Eles compram, a gente descansa, dispara, brinca. Então acho que esse momento tem que ter. Momento família e momento empresa. Se você conseguir empreender e já iniciar, ter esse momento, né? seria show. Seria show. Porque aí você consegue. Já definir,
empresa até aqui de 6 horas, depois de 6 horas é família, é casa, é Júlia. Mas você não consegue dividir, não, pô. É muito difícil, né? É desafiador Nossa, é mesmo, impossível. desafiador. Do jeito que você disse, né? Tem aquele momento que a empresa precisa muito. Isso. Então, para conseguir crescer, você vai se doar muito pro trabalho naquele momento, né? E a gente se doou, né? A gente se doou e a gente tem o resultado, né? Que a gente teve. Agora tá chegando o momento de colher um pouquinho dos frutos, né? Conseguir aproveitar um pouquinho. Sei que ainda não tá 100% funcionando Tá no no piloto caminho. automático, Tá no vamos dizer caminho. assim. Mas tá no caminho. E em breve vai chegar nesse momento, né? Já De melhorou conseguir tirar muito. uma semana, 15 dias se quiser. O Rony vai ficar se tremendo igual eu ficava. No começo eu ficava me tremendo. É a abstinência. Meu pai tá com vício de trabalho. Ele tá se tremendo ali, Meu mas pai eu quero ficava assim, já trabalhar, tá assim, né, vai? quero trabalhar. E antes de finalizar, aí sim, Rony, eu queria que você deixasse gravado aqui, a gente registrar mesmo, Sim. um depoimento, né? Como é que a gente, a Valor Assessoria Empresarial, conseguiu ajudar a Juliette de alguma forma, como é que foi essa ajuda, o que é que tu acha? Basicamente isso, como a gente contribuiu para o sucesso do negócio de vocês. Primeiro, eu ia agradecer no início, vou deixar para finalizar, né? Acho que agradecer essa oportunidade de estar aqui. Para mim, é uma honra ser o primeiro, né, desse projeto. A gente deseja, na verdade, ele aí sucesso todo. Vai Parabéns bombar. pela iniciativa. Vai Se bombar. Deus quiser. Então, a gente estamos na torcida, né, filha? Para que dê certo. Eu acho que é um projeto muito massa. Eu digo sempre que, eu brinco com ela, a gente que empreende junto, no amor e no negócio, eu digo que vou escrever um livro. Porque A ia nossa ter vários, vida dá um livro, né? dá um livro. Então, parabéns pela iniciativa e obrigado por ser o primeiro casal. É uma honra. Então, Pra gente também é uma grande honra receber vocês, né, nesse primeiro vídeo, primeiro projeto. Né? Vocês realmente são um casal que inspiram a Sim. gente, né? Nessa jornada aí de crescimento e de empreendedorismo. E antes de finalizar, eu queria que você desse um depoimento Sim. de como a Valor ajudou a Juliette. eu vi também o crescimento da Valor, presenciei todas as etapas, desde o início da sua decisão de sair e empreender, e hoje, como é? Eu digo a você que a Valor, ela é um escritório em Garaçu, mas que poderia ser em Boa Viagem, você consegue agregar esse valor mesmo ao nosso município, como eu também tento fazer, a gente tenta junto com a nossa equipe, com a Juliette, né? Então, a Valor, ela deu uma virada de chave de forma absurda quando você me orientou em diversas vezes a sair da casinha, a pensar fora da caixa, na verdade. A gente conseguiu construir algumas, como é que eu posso falar, algumas decisões de forma muito, muito assertiva. Então, todas as minhas dúvidas eu levo, Vitor, aí, preciso conversar com você. Você em nenhum momento se negou. Laís é testemunha disso. Então, tô com dificuldade nisso aqui, o que é que tu acha? Você, em todos os momentos, pontuou e opinou como uma empresa fosse sua. Então, isso, para mim, ela soa de forma muito positiva, então eu agradeço. Então, eu fico suspeito de falar da Valor, porque além de ser um amigo, é um cara que trata a Juliette de fato como se fosse dele. Então, acho que isso é um diferencial muito grande em você, Vitor. Que eu acredito que também você leva isso para os clientes que você tem. Eu acho que isso é muito, muito foda na sua parte. Eu agradeço. E a gente assim, sempre tenta tratar os nossos clientes, as nossas empresas, nossos clientes, as empresas dos nossos clientes como se fossem nossas. Eu sempre digo isso, né? Com o crescimento fica cada vez mais difícil a gente conseguir dar essa atenção para todo mundo, mas a gente dá atenção para todo mundo, mas assim, não da forma que eu conseguia dar atenção antes, né? É humanamente impossível eu fazer isso, mas assim, tipo, se eu ver uma vírgula fora de um lugar, de qualquer cliente que eu pegar aí, eu paro e chamo e mando refazer, ou mando ajustar, ou pergunto por que foi. Lógico que alguns me dão mais abertura, como você me dava abertura, né? Eu queria falar. E a gente Às conseguia. vezes falta muito do cliente da gente gritar esse socorro, Sim, entendeu? sim. Você sempre esteve aberto para ter esse feedback nosso. Então, nem sempre Vitor chegou e disse, tá tudo ótimo. Às vezes teve aquele momento de parceiro, tu vai ter que sair disso daí porque não vai dar certo. Então, teve aquele momento que a gente pode colocar assim, entre aspas, de puxar a orelha, não vai por esse caminho. Lógico que a decisão final era sua. Mas como você deu essa abertura, a gente poderia opinar de forma mais clara, né, Vitor, assim, Sim. mais efetiva. E ajudou bastante. E falam muito hoje em dia, virou até moda, o termo contabilidade consultiva. Contabilidade consultiva,
consultiva, a palavra consultiva vem de consultoria. Eu acho que uma contabilidade, para ser consultiva, tem que ter um depoimento de um cliente assim, como você disse, né? Que liga, e não era para falar sobre tributo, sobre folha de pagamento, não, era para falar, Vitor, uma vez eu cheguei lá na loja e falei, por que tu não bota aqui uma cortina de vento aqui e tal, não sei o que, vai ficar melhor, tal, qualquer coisa que eu visse lá. Sim, Na pandemia eu fui lá, a gente botou as medidas protetivas da Covid, não foi? Então, assim, então, para ser contabilidade consultiva, só de nome, que é o que mais tem aí no mercado, é muito fácil. Eu acho que para ser contabilidade consultiva, você tem que dar uma consultoria para o seu cliente. E consultoria é uma coisa que tem início, meio e fim. Assessoria, o valor assessoria empresarial é para sempre. Assessoria, quando você tiver empresa, você vai ter que ter assessoria. Hoje, Roninho, ele não me liga tanto, porque o nosso trabalho consultivo com ele foi finalizado. Hoje ele consegue andar... Basicamente não, 100% sozinho. Sim. A gente vê muito o pessoal falando sobre contabilidade consultiva hoje em dia. E para carregar esse nome nas costas, contabilidade consultiva, você tem que ser realmente consultivo com o seu cliente. Não só entregar guia, entregar olerite, contra-cheque, parcelamento, imposto, não. Você tem que estar ali aberto para o seu cliente. Tem que ter repertório, né? Porque nem todo mundo, infelizmente, se você ligar, vai saber dar uma dica de alguma coisa, mas... Tem que ser diferente. Se puder dar para o seu cliente uma dica, com o crescimento dele, você também cresce junto, né? Porque você vai ter um case de sucesso do seu lado, vocês hoje são um case de sucesso, são parceiros nossos. A gente também cresceu muito junto com vocês cresceram junto muito com a gente, então acho que tem uma reciprocidade muito grande. E a consultoria em si, como eu estava falando anteriormente, tem início, meio e fim, tá? E eu vi que o Roninho já estava basicamente pronto. Então, assim, hoje, como eu falei, ele não vem aqui todo dia da semana como vinha antigamente, a gente parava ali, parecia um coach, né, Roninho? Roninho, vem cá, vamos conversar como é que tá. Por quê? Porque ele hoje evoluiu, cresceu, amadureceu e ele hoje consegue andar, tomar decisões sozinho, trilhar os melhores caminhos, tem Laís para dar o apoio e trocar ideia, né? Então, assim, eu fico muito feliz por esse depoimento e agradeço demais a confiança de vocês, tá? Eu não vi outro casal sem ser vocês desde o início, quando a gente bolou esse quadro. Falei, Laís, só tem que ser Laís e Roninho, né? Porque a gente tem muita sinergia, né? Não tá, como eu disse, o Roninho, ele não tá colado como estava antigamente, mas também não tem necessidade, né? Não tá também afastado, sempre que a gente tá sempre em contato. A energia, o amor, né? A parceria é o mesmo, né? Isso. E sempre. De 2000 quanto pra cá? 2016, né? 16. Tem o quê? 7, né? Fazer 8, né? 7 anos. Fazer 8 anos. Juliette, né? Juliette. Então, é isso, pessoal. A gente vai encerrando por aqui. Agradecer aí formalmente a Laís e a Roninho por ter vindo. Prazer ter vocês. Rapaz, foram quase 2 horas e meia, 2 horas e 45 minutos de gravação. O Lucas vai tentar... O Lucas vai poder diminuir isso. Vai fazer uma mágica aí pra diminuir isso pra gente, mas é porque, como eu falei pra eles, né? Vai ser uma conversa que vai ser tão natural, vai ter um guia aqui, mas vai sair tanto de roteiro, de script que... Saiu dessa Laís, é uma... Vai ficar natural, porque a gente já tem essa amizade, né? Isso. Então é isso, agradecer novamente assim, a vocês por terem doado um pouquinho do tempo, né? Eu acho que o Roninho já tá ali meio que tô querendo ver, sabe? Então, realmente, assim, tempo hoje em dia a gente sabe que é muito precioso, né? E vocês se disporam, assim, o primeiro casal e foi o primeiro sim, o sim mais rápido que a gente teve. Com certeza a gente vai. Então, assim, realmente... E a gente sabia que seria uma história que iria trazer também muitas dicas de crescimento, né? Saber que na história da gente de empreendedorismo não vai ter sempre conquistas. Quem vê hoje as Juliettes pode achar, menino, hoje a Juliettes tem tantas lojas, tem um crescimento, tem uma fábrica, está em constante crescimento, mas a gente tem muita pedra no caminho, né? O importante é feito como eu disse, a gente errar e a gente não continuar com esse erro, não ficar pensando também nesse erro, né? A gente vai pegando cada pedrinha e vai construindo um castelo, né? Então, assim, muito obrigada mesmo. E eu tenho certeza, né, que todo mundo aí vai colher muitos frutos nesse episódio, né? Foi uma parte brincadeira, uma parte emoção, mas também teve muitos insights em relação a crescimento, né, e empreendedorismo. Show de bola. E para que a gente continue, né, trazendo conteúdos como esse, dê uma força aí pra gente, se inscreve no canal, compartilha, comenta. Então, faz com que esse episódio e vários outros que a gente vai trazer cheguem a mais pessoas e possa ajudar essas pessoas no mundo do negócio também. Nos vemos no próximo Jornada 2. Tchau, Tchau, tchau.